Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast, muito boa noite. Estamos nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Um programa que vai abordar a grande final, né, do Intercontinental de Clubes. Infelizmente não deu para o Flamengo. A torcida do Flamengo acho que está orgulhosa do time, muito entristecida, mas constatando, né, que o time deu tudo o que podia. As torcidas adversárias, obviamente, estão aliviadas, porque eu acho que todo mundo viu que quase deu para o Flamengo. Nós vamos repercutir também, né, o primeiro jogo final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, uma expectativa muito grande também. E aqui comigo, mais uma vez, como sempre, né, ainda multicampeão, um pouco mais triste, mas eu acho que orgulhoso aí do desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes. A gente vai saber se ele está mesmo, ou se ele está muito triste, ou se ele está bravo com alguma coisa. Aí nós vamos saber o que está na cabeça aí do Heleno Nogueira. Muito boa noite, Heleno. Boa noite, Ricardo. É com grande prazer que eu falei para vocês, talvez eu não viesse aqui, mas eu acabei vindo já desse programa. Justamente hoje estou satisfeito com a equipe do Flamengo, pelo que apresentou contra a equipe do PSG, que nem eu comentei aqui na segunda-feira, que era um jogo muito difícil, o Flamengo poderia perder até de 3-1 esse jogo. Acabou que o Flamengo perdia por 1-0 e o Flamengo conseguiu empatar com o gol do Jorginho 1-1. Levou até para prorrogação e na prorrogação foi para as penalidades máximas. E o Felizardo foi o goleiro do PSG, né, que pegou 4 pênaltis da equipe do Flamengo. E ele foi o homem do jogo, o goleiro do PSG. E mais, no mais a gente comentar outros assuntos aqui, né? Tanto da Copa do Brasil, que a gente vai ter alguns outros assuntos aí, a gente vai comentar aqui ainda no Sportcast na Gazeta TV. Heleno, eu acho que eu hoje fui muito cedo, né, para Barra Mansa. Tem quarta-feira que eu vou bem cedinho mesmo, vamos falar 6 e pouco da manhã. Não deu para pegar muito o clima aqui de Bananal antes do jogo, no dia do jogo. Antes, nos dias anteriores, obviamente que a gente estava a par nos grupos, né, de WhatsApp, torcida do Flamengo muito animada, muito confiante. Mas eu, de manhã lá em Barra Mansa, eu constatei que a torcida também lá estava confiante, né, muito otimista em relação à possibilidade do time ser campeão. Eu acho que hoje confirmou aquilo que a gente conversou aqui na sexta-feira, na segunda-feira, em relação ao fato de que, desde o Corinthians contra o Chelsea em 2012, não havia um nível tão parelho do campeão sul-americano para o campeão europeu. Uhum. Por vários fatores. Porque o campeão europeu teve uma queda, assim como aconteceu agora, aconteceu com o Chelsea em 2012, e porque também o campeão da Libertadores ele foi evoluindo, né, no final do ano, apesar de todo o desgaste. Então, confirmou, o Flamengo hoje em campo confirmou. Eu falei para você em off aqui, né, que eu não para variar, não consegui assistir boa parte do jogo, mas assim, pelos comentários, né, eu não tive tempo nem de ver os melhores momentos do jogo. Eu comecei a ver o jogo já com 70 minutos, né? Aí sim, dos 70 minutos em diante eu vi o jogo, mas coincidentemente, quando eu estava numa fila de supermercado, eu vi o gol do PSG, e aí quando voltei para Banana, quando eu cheguei em casa, o Flamengo empatou, né? Um Por tempo isso, depois, né? por isso que você vai se tornar flamenguista, mas Não, mas eu vi o gol dos caras também. Então, né? Ó, sem brincadeira, eu liguei, tava na fila lá do caixa lá do supermercado, lá no Royal, lá de Barra Mansa. Eu liguei, rapaz, saiu o gol dos caras. Aí saiu a jogada, sabe? Acompanhei a jogada todinha e o gol dos caras. E aí, depois disso, só ali do gol do Flamengo em diante, eu fui acompanhando a partida, mas deu para ver ali, né, que o Flamengo se saiu muito bem, os comentários, né? Óbvio que eu fui acompanhando os comentaristas. Eu acabei assistindo em 3 canais diferentes, mas veio pouco tempo. Eu caramba. comecei assistindo num canal, depois passei para outro, comecei a ver na Globo, depois passei para o GE e depois terminei assistindo na Casé TV, no YouTube. E aí tem uma gama, né, de comentaristas
que um fala uma coisa, o outro vai falando outra, né, dependendo do momento da partida. Mas ali deu para fazer um balanço de que o Flamengo foi muito bem na partida. Obviamente, sabendo da superioridade do adversário, que é um adversário superior tecnicamente. Aliás, a Arrascaeta falou isso depois do jogo na Cazé TV. A Arrascaeta deu uma entrevista muito legal na Cazé TV, falou que o PSG tecnicamente é superior ao Flamengo e fisicamente também. Você via que os caras são muito fortes, né? Então, uma coisa que o Flamengo não está acostumado a enfrentar com a quantidade de jogadores assim, né? Mas depois o Flamengo foi se ajeitando, teve momentos melhores no jogo, ele foi melhor no jogo, poderia ter virado. A bola do jogo, com a bola rolando, né? Foi nos pés do Marquinhos, né? Que ele realmente perdeu um gol com o Dembélé, entregou para ele lá. O Rossi deu um susto, né, no começo do jogo. Mas, assim, no frigir dos ovos, eu acho que é lógico que a gente brinca bastante, a gente, né, faz as nossas brincadeiras e tudo. Mas aí quando a gente tem que falar estritamente a respeito de futebol, eu acho que é inspirador você ver que o futebol, depois do Mundial de Clubes, inclusive o Fluminense chegou na semifinal, né, com um time relativamente simples, descansado, mas simples. E o Flamengo fazendo um jogo bonito igual fez hoje, então a gente vê que o futebol sul-americano já está de novo voltando a ficar parelho, né, com o futebol europeu, né, Helena? Realmente, você falou tudo. Hoje, infelizmente, o Rossi não estava bem no jogo. Teve aquele primeiro lance, quando deu uma bola ia sair para escanteio. Ele foi tirar a bola realmente já tinha ultrapassado a linha. Então saiu a bola quando o Bandeirinha deu o gol. E o juiz esperou para ver, depois viu realmente a bola saiu e deu o escanteio, que era o primeiro gol do PSG. Então o Flamengo ficou no 0-0 nesse lance. E passando depois do jogo, depois uma outra bola, uma bola para mim que foi falha dele, que ele soltou aquela bola no pé do cara que fez o gol. Para mim foi falha do goleiro. E acabou 1-0 para o PSG. E no segundo tempo, numa bobeira do Marquinhos, que fez um pênalti na Arrascaeta, o VAR olhou também e viu que realmente tinha pego, o Marquinhos tinha tocado na Arrascaeta, e o juiz deu a penalidade máxima. E o Jorginho, um grande batedor de pênalti, bateu muito bem um pênalti, goleiro para um lado, bola para o outro, e fez 1-1 entre PSG e Flamengo, 1-1. E no decorrer do jogo, como eu falei para você, Ricardo, o Flamengo até certo ponto, depois o Flamengo melhorou um pouco a forma de jogar dele. Eu não sei se foi cansaço do outro time, apesar que cansaço não pode ser, porque eles praticamente só foram para jogar contra o Flamengo. Uma coisa que aconteceu também, que eu também não é do meu coisa, é a respeito do Flamengo, queria treinar no campo e não deixaram o Flamengo treinar. Deixaram o PSG treinar, mas o Flamengo não deixaram ele treinar no campo. Mas, futebol, assim, o pessoal acabou deixando o PSG, o Flamengo não treinou. E acabou com um placar de 1-1 e foi para as penalidades máximas. Eu acho que houve um erro aí para mim do Felipe Luiz no caso da substituição. Eu não sei se foi por cansaço, tanto do Arrascaeta como do Jorginho, que o Jorginho é um grande batedor de pênalti. Teve que sair o Jorginho, saiu o Arrascaeta. E o Flamengo, com aquilo ali, na questão, não estava nem pensando em pênalti ainda, mas provavelmente seriam os jogadores que ia bater o pênalti para a equipe do Flamengo. Infelizmente, eles não puderam estar presentes. E o Flamengo começou batendo com aquele Uruguai, né? Que bateu o primeiro pênalti, que entrou no segundo tempo. E depois o Saul perdeu, Pedro perdeu, o Luiz Araújo perdeu. E teve mais um que o Flamengo perdeu lá, que foi 4 pênaltis perdidos pelo Flamengo. E o herói do jogo foi o goleiro. Pegou os 4 pênaltis. Que ninguém conhecia, né? Exatamente. Eu nunca tinha visto esse goleiro na minha vida. Também não. Ele no lugar do Donnarumma, né? O Donnarumma do City, né? Na transmissão, acho que foi na Cazé TV, deve ter sido nas outras também, deve ter sido mencionado. É o 4º jogo dele. Olha só. Desse goleiro. 4º jogo. Acho que nem ele acreditou no que ele fez. E olha que coisa inusitada, né, Helena? Você fala assim, porque principalmente nos placares na Europa, agora que no Brasil o pessoal tá fazendo isso também, né? Ele põe o placar do tempo normal, 1-1, e depois embaixo, entre aspas, o placar do pênalti.
E 2-1, rapaz. Mas Com 10, não chegou a ter 10 pênaltis, né? 9 pênaltis batidos. Não, mas por que 2-1? Foi 2-1 os pênaltis, O Dembélé perdeu. Eles perderam 2, certo? O Flamengo perdeu 4. Então, de 9 cobranças, só 3 foram convertidas. É por isso que tá 2-1. Por isso que foi 2-1. Pra mim era mais de 2-1. Então, É. 2-1, porque eles teriam mais um pênalti pra bater ainda. Tinha mais um pênalti. Se o Flamengo faz... se o Luiz Araújo tivesse feito, aí eles teriam mais um pênalti. Se eles fizessem, eles seriam... Ih, rapaz, olha lá na porta. Pode falar. Que houve, Helena? Quem que chegou aí para... Não, eu perguntei pra você. Chegou na sutileza aí. É. Se ajeita aí. E pega o microfone aí. Beleza. Tem que ouvir isso aí, pá. Tem que ouvir, né? Só que você pega... A gente tem praticamente 5, 6 títulos, né? Aham. Tá certo. E jogando direto, né? Mas futebol assim, geralmente o pessoal torceu pro Flamengo, mas... Chega mais pra cá, mais perto da Helena aí. Agora, Mas você tava falando do goleiro aí. Tá tentando a camisa do Flamengo primeiro. Ah, tá. Pô, Helena, agora que a gente já viu uma camisa do Flamengo pra você colocar aí. Não, mas a gente espera aqui. Hoje eu trouxe o hino, tudo, falei, puxa vida. Não tem problema, a gente espera. Teve uma hora que eu falei assim, hoje vai... A hora que o Marquinhos perdeu aquele gol, eu vou apresentar aqui primeiro, né? O Cadu chegou aqui, chegou até com um uniforme, vou fazer um uniforme do Sportcast nesse tom aí, ó. Ficou bonita a imagem aí, vocês dois aí, quase com o mesmo tom de camisa aí. E... Bom, primeiro, né? Boa noite, Cadu. Boa noite, Ricardo, boa noite, Helena. Boa noite a todos os flamenguistas do canal, boa noite a todos os nossos ouvintes. Grande dia hoje, grande dia, grande quarta-feira de futebol, né? Porra. Grande dia foi aquele dia. Agora, Fluminense e Vasco. Aquilo foi um grande dia, né? O Vasco eliminou o Fluminense. Aquilo foi um excelente dia. E hoje o Vasco pega o Corinthians lá em São Paulo. Aqui, ó, o Tiquinho já tá com a gente aqui, já deu boa noite para nós todos aqui, e falou dentro daquilo que a gente começou a falar no programa. Saímos de cabeça erguida. E é verdade, né? É verdade, porque realmente, apesar das brincadeiras, né, Cadu? Eu costumo falar, pessoal, as brincadeiras, zoação, porque isso faz parte. Se o Flamengo tivesse vencido, né, aí o negócio ia ser complicado. Eu acho que nem viria aqui. O que deve ter de torcedor adversário aliviado aí com essa cobrança de pênalti desastrosa do Flamengo aí, que quase lembrou o Fluminense lá na Libertadores 2008, né? Que foi tão desastroso quanto, embora tivesse aquele lance do Pedro era para voltar. Eu também achei. Saiu, o pé dele mostra, o pé dele tá fora. Não, mas o que a regra diz? Eu não sei se no canal que você assistiu falou isso. É igual quando a bola sai ou não. Isso vale para o pé do goleiro também. Então, o pé dele na tomada, a linha, né, é igual a circunferência da bola. Uhum. Se o pedaço do pé dele tiver na linha, é regular, né? Não é irregular, é regular. É o mesmo princípio da bola. Se ela tiver com a circunferência, às vezes a bola está toda fora, assim, na base, mas a circunferência dela está em cima da linha. Pouquinho, não. E foi o que aconteceu com o pé dele. E essa que foi a análise lá da FIFA. Para mim, o goleiro saiu. Que nem você fala. Você diz assim, saiu antes da cobrança, é isso? Antes dele bater, ele já tinha se adiantado. Não, mas é isso que eu estou te falando. Se ele tiver com um pé na linha, ele pode se mexer. A regra atual é isso, ele pode se mexer. Não pode se mexer? Mas um dos pés dele... Um pé tem que estar na linha. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que eles consideraram. Já tinha se adiantado. O hora que o Pedro bateu... Ele adiantou, mas o calcanhar dele... O pedacinho do calcanhar dele estava em cima da linha. Eu vi para ele que estava fora, mas... Não, ele adiantou. Não, que ele adiantou, realmente ele adiantou, mas ali já foi uma tática dele também, né? De tentar confundir o cobrador, alguma coisa nesse sentido. Será que bateu mal pra caramba? Mas ele é campeão de pênalti. Na hora que eu fui pros pênaltis, ninguém conhecia esse cara. Ninguém, rapaz. Eu acho que nem o pessoal do PSG conhecia o cara. Não. Porque o cara na transmissão, acho que foi no da Casé, acho que foi na Casé, o cara tá falando que foi o quarto jogo dele.
PSG. no PSG, Né? Ele né? é reserva do Chevalier. O Chevalier também é catador de pênalti. E o Luiz Henrique tinha uma substituição ainda. Mas o pessoal sabia que ele é catador de pênalti, esse goleiro? Da transmissão, normalmente não. Quem que Então, tava ver, mas eu acho que ele mesmo ficou surpreso, porque falou, pô, tô pegando pênalti, que eu nem sei como é que eu tô pegando pênalti. Também esse pessoal do Flamengo bate mal pra caramba. tanto o Chevalier, Ah, é? muito bom goleiro. Assim, embaixo das traves, o Chevalier é muito mais goleiro que ele. Sim. Mas os pênaltis ele costuma catar os pênaltis também. E depois que eu vi como foi o gol do Jorginho, eu tava descarregando o carro. Aí eu parei pra ver, o Jorginho batendo com aquele jeito de sempre. Entendi. Hoje eu acho que ele deu, se o goleiro segura um pouquinho, ele pegava o pênalti do Jorginho. Porque o Jorginho deu muita pinta no canto que ele ia estar. Na hora que ele deu o pulinho, ele já estava com o pé virado já. Mas o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. Não, então, mas o goleiro não observou isso aí. É isso que eu estou te falando. Saiu antes. Se ele esperasse um pouquinho, ele ia ver o movimento do pé, porque o Jorginho, quando cobrou o pênalti lá, né, foi na Libertadores, né, que ele teve um jogo aí que ele fez assim também, que deu esse pulinho aí. Foi contra o Fluminense? Foi contra o Fluminense, é. Ah, no brasileiro. E no Brasileiro. E ali ele não movimentou o pé. Ele deu o pulinho, ele distraiu o goleiro com esse pulinho, mas só que aí quando ele está caindo é que ele escolhe o canto. Hoje, na hora que ele deu o pulo, ele já estava com o pé virado para onde ele bateu. Ah, o pé Então, se o goleiro já estava virado. E aí, se o goleiro observa isso aí, pegava o pênalti, entendeu? Mas é o tipo da cobrança que realmente. Mas eu acho que o Jorginho não vai poder mais bater pênalti desse jeito, porque os caras já vão pegar o jeito dele bater, né? O Jorginho bate muito É. bem. É esse pulinho que ele dá antes, ele mata o goleiro. Eu tava lembrando, era o Dela Cruz que fez o primeiro pênalti do Flamengo. Foi o único. Isso. É, foi o primeiro a bater e fez o gol. O Satov, ele já era catador de pênalti desde os Krasnodar, se eu não me engano, da Rússia. Ele era do time da Rússia. Poço. Isso, Krasnodar. Um time Goleiro. Ele, da Rússia. você conhece algum Marcos Valério Ciota de Oliveira? Conhece alguém com esse nome? Marcos Valério Silva. Marcos Valério Ciota de Oliveira. Você conhece alguém com esse nome, não? Marcos Valério Silva de Oliveira. Eu conheço esse cara aqui. Ah. Ele não é do banco, não, né? Ele não é o quê? Ele não é do Banco Brasil, não. Não sei, ué. Eu tô perguntando pra você. Marcos Valério já deve ter alguma coisa para comprar mim já. É, Ah, só pode ser. ele colocou aqui, ó. Boa noite. Dá uma mamadeira pra ele. Aí. Ele Grande abraço, Marcão. Grande, o Marcão também deve estar 1000 por hora, hein? Marcão, meu amigo, manda aí o seu palpite aí pro jogo de hoje e de domingo também. Quero saber se você tá otimista com o Vascão aí ou não. Mas ele é flamenguista. É, então. Aí ele falou, tá vendo? Ele falou para eu dar uma mamadeira pra você só. Uma mamadeira pra mim, ele tem que ter chuva pra ele. O Marcão que falou no ar naquele dia da Libertadores que tá torcendo pro Flamengo por sua causa, agora tá te zoando aí, ó. Olha só Mas como é que são as por quê? coisas. Tá vendo? Tá vendo só? E ele falou que é flamenguista. É vascaíno. Abraço, Marcão. Abraço, Tiquinho. Daqui a pouco vai entrar mais gente aí que. Será que o Rafael vai se manifestar hoje? Ah, daqui Acho a que não, pouco né? Acho que tá ele aí. ainda Daqui não. a pouco. Ele ainda tá meio chateado com a decepção do Fluminense lá. Acho que ele não vai. Não, mas o chateamento dele não é que é por causa do Fluminense, não. É porque o Flamengo perdeu hoje. Então daqui a pouco ele tá aí. Você acha? Ah, Será? daqui a pouco. Não Vamos tem ver, dúvida. vamos aguardar aqui. Vamos ver. Mas eu acho que ele ainda vai dar um tempo, ainda que ele ainda tá meio chateado com. Ele tava com certeza que o Fluminense ia ganhar ou a Copa do Brasil, ou a Sul-Americana, ou as duas até. Acabou que não. O Hoje eu tava Fluminense, depois de 4 anos, de 4 anos, o Fluminense passa um ano em branco sem título nenhum. Então, Mas que tá nem você todo mundo falou, decepcionado. o Fluminense era para ter passado pelo Lanús, foi eliminado pelo Lanús. O Lanús pegou o Atlético, eliminou o Atlético nos pênaltis. É. Então o Lanús, se a gente falar como fosse uma zebra assim, acabou sendo campeão da Sul-Americana. Pois é. Entendeu? Então, futebol é isso aqui. Vice-campeão do Campeonato Argentino. Vice-campeão, né? No pontos corridos, no Rosário Central. E nos resultados lá do campeonato argentino lá, tirou o River Plate da Libertadores, né? É. O River saiu da Libertadores? É, ele tava precisando que esses times. Acho que chegou um momento que ele tava precisando até do resultado do Boca, né? Do que o Boca passasse.
Então o River está dependendo do Boca passar de fase para ele entrar na Libertadores. O Boca foi eliminado e aí ele não foi para. Mais pensa que Libertadores, porque só os times tradicionais estão sendo. Exatamente. A maioria é tudo campeão tudo campeão da Libertadores ali. Tem mais campeão da Libertadores na Sul-Americana do que na Libertadores. Só time sul-americano. Ah, esse é pra Sul-Americano. Isso. Porque tá Grêmio, né? Tá Grêmio, tá São Paulo, tá Nacional, agora, né, o River Plate, virou uma Libertadores ali de E o River Olímpia. é um grande time lá, que não sabe como é que não vai disputar a Libertadores. Mas vamos voltar pro. Cadu, eu queria te ouvir sobre o jogo do Flamengo no análise fria. Depois a gente volta pro modo zoação, mas análise do jogo. Eu achei que não foi pênalti para o Arrascaeta, que ele caiu bem depois do toque. Não, tocou. Não, ele de novo fez aquele movimento que ele sempre faz antes de cair. Vez que ele faz exatamente isso. Parecido, ele fez igualzinho. Depois do toque. Mas teve um pênalti que ele sofreu que não foi. Foi contra o Fluminense, não. Que não, ou foi contra o Vasco? Teve uns 2 pênaltis que ele fez o mesmo movimento. O cara toca nele, aí leva um tempo, ele vai dar uma jogadinha com o pé para trás e cai. Cai depois. Foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians? Contra o Corinthians. Tem o toque, ele sente o toque e deixa o corpo cair. Eu acho que isso não é pênalti. Pra mim, o pênalti tem que ter intensidade para ser pênalti. Tem que cair na hora. Tanto é Sentir o toque, se for pênalti, tem que cair na hora. Cair depois, pra mim, é simulação. Mas depois que o árbitro foi pro VAR. Teve um pênalti, assim, contra o Volta Redonda, dele mesmo. Tem um lance contra o Corinthians. E agora contra o PSG. O Arrascaeta é mestre em simular pênalti. Contra o Corinthians, pra mim, não foi mesmo, não. Não, é o mesmo lance, né? Não, mas esse lance hoje, o Cadu, toque, sente e cai depois. O árbitro foi pro VAR. Foi pro VAR. Não, mas os outros também. Do Corinthians também foi. O problema é que teve um toquezinho antes. Tudo bem que ele deu essa valorizada depois. Mas teve um toquezinho que foi o que o VAR apontou, né? Porque também não é possível que o tal do Varmengo vá pra FIFA também, né? Aí acabou a brincadeira, pô. Dia que isso acontecer. Mas o certo tem que ir pro todo lugar, cara. Tô brincando, pessoal. A pessoa depois fica brava comigo, fala, fala mal do Flamengo lá no programa. Tô brincando, hein, gente? É só pra provocar o Heleno. Mas você já tá brincando, você brincou já, o pessoal já escuta. Galera dele pode, quando a gente fala isso. Foi um jogo. Não é que esse tricolor lá fica falando lá do Flamengo, lá, pô, não sei o quê. Mas a maioria sabe que é brincadeira, logo. Sim, e assim, nesse tempo achei que ele poderia mexer melhor. Ele botou de 5 substituições, 3 moleques da base. Numa final, um jogo importante. E dificilmente, se fosse uma final de Champions, ele fazia isso. Maiulo, 19 anos, moleque da base. Entrou e saiu, né? Entrou e saiu. Depois entrou mais 2 também, 17 anos. Mas o lateral esquerdo é muito bom. Mendes. Não, é Bruno Mendes, não, o outro. Lateral esquerdo do Brasil é o Bruno Mendes. Não, cabelo tudo mais bom. Enfim, eu acho que dificilmente se fosse um final de Champions ele faria essas operações. Eu achei que o Vicente poderia utilizar o time. Mas em relação ao Flamengo, fez o jogo deles. Foi o jogo deles. O máximo que eles conseguiram fazer, eles conseguiram. Teve a oportunidade de ganhar o jogo, assim como o PSG também teve, mas Luiz Henrique, o Felipe Luiz foi muito bem, principalmente na linha defensiva, né? O Jorginho, o Gar, toda jogada que os caras do PSG conseguiam sobressair, eles faziam falta. Tanto é que os dois fez amarelado durante o jogo, Alexandre também, acho que o Léo Ortiz, se não me engano, também. Então a ordem foi clara, né? Se quebrar a primeira linha do Flamengo é falta. E é isso que o Flamengo fez e conseguiu neutralizar o PSG durante boa parte do jogo. Assim, eu acho que o gol do PSG foi mais uma falha individual do Rossi, né? Porque ele saiu mal ali. Me chamou a atenção a qualidade do passe. Os passes pareciam mesa de bilhar, né? O jeito que os caras tocaram assim com qualidade de toque de bola. Aí você fala, pô, realmente. O João Neves que tinha, tá em todo lugar no campo. Realmente são jogadores fantásticos. Mas o Flamengo fez uma boa partida taticamente. Acho que o Felipe Luiz entrou com o time certo. O Plata, para mim, o melhor em campo da parte do Flamengo. É isso que eu ia falar. Taticamente, o Felipe Luiz hoje beirou a perfeição. Não sei se alguma substituição. O Heleno até reclamou em off aqui
Eu às vezes eu concordo. É porque a gente não tá no campo, a gente não sabe se os caras pediram para sair também. Mas eu sou muito assim, cara. Jogador decisivo, eu se fosse técnico, eu não tirava nem com reza brava. Porque você imagina se alguém tivesse tirado o Gabigol naquela final lá contra o River Plate. Nossa Senhora. No final do jogo. E O cara vai lá no finalzinho do jogo, dois minutos, faz 2 gols. Uhum. Né? Então, assim, o cara que é decisivo, bicho, você não pode tirar do jogo. A não ser que ele esteja totalmente cansado. Não sei se foi isso que aconteceu, né? Foi o que eu falei. A Não gente não sei sabe. se tanto o Jorginho como o Rascaeta, se eles já estavam com. Devido a muitos jogos que o Flamengo vem fazendo, pegou o Uhum. Palmeiras, pegou como é que é? Cruz Azul, né? Cruz Azul. Cruz Azul, Pirâmides, aí depois pegou o PSG. Então você vê, foi um jogo atrás do outro que o Flamengo jogou e o cansaço é grande. Agora eu não sei se o Arrascaeta e o Jorginho, se eles sentiram. Eu não posso falar porque o técnico é o Felipe Luiz. Isso a gente só vai ficar sabendo, provavelmente, na coletiva aí que ele já deu, né? Mas eu concordo com você nesse aspecto. A gente sabe que, invariavelmente, partidas assim, elas acabam indo para a prorrogação. Então o cara tem que fazer, né, uma coisa de jogo, um planejamento de jogo, levando em consideração que podem não ser 90, mas sim 120 minutos. Uhum. E foi o que foi. Então, e é o que acabou acontecendo, né? E então isso aí muda muito o aspecto também de você fazer uma análise, né, o momento de tirar o jogador. Porque é óbvio que enfraquece muito, além do poder decisivo que esses caras têm, Uhum. né, numa bola assim que eles decidem o jogo. A gente sabe disso, né? Rascaeta. E o Jorginho foi o primeiro que teve o cartão amarelo. Foi, né? Primeiro lance de cartão, ele já tinha avisado Bruno Henrique, Jorginho, e o outro eu acho que era o Alexandre mesmo. Já tinha avisado, falou, ó, na próxima eu vou aplicar o cartão. Acabou e acabou acontecendo. O problema é de ir amarelando o time também, né? É meio complicado, né? Acho que o Jorginho foi mais questão física, o Arrascaeta também. O Arrascaeta ele sempre faz, ele sempre troca o Arrascaeta em segundo tempo. Isso, é. E eu acho que também o Pedro entrando, né? Tá com o Pedro e o Arrascaeta ali em questão de densidade diminuiu um pouco. Então, o PSG, que é um time que marca em cima, que é um time rápido, acho que o Arrascaeta com o Pedro ia perder muito as peças ali no meio campo, principalmente em posição. Por isso que ele sacou o Arrascaeta, mas entrou com o Pedro, né? Que é um cara mais de área. Eu acho que ele fez certo. Ele fez certo. E o Arrascaeta, eu acho que no final do jogo ele não rende tanto como ele rende no início, no primeiro tempo. Então é mudança que ele já vinha fazendo. Agora, o Jorginho, eu acredito também que o fator cartão pesou. Eu só acho que ele não deveria mexer no mesmo tempo. Tirar os dois numa vezada aí, porque o Rui não isso. Tirou 2 volantes numa vezada só, o Jorginho com o Gar. E entrou 2 caras frios no jogo, poderia ter dado um Rui, né? Mas ainda assim o De La Cruz entrou bem e o Saúl também. E o Pulgar levou cartão também. Se ele não para um lance do cara lá, podia até acontecer o gol, mas levou cartão amarelo. Acho que ali no final, ali, com um a menos, já indo para os pênaltis, eu acho que valeria um risco com ele. Nem que fique 5 minutos com jogador menos. Acho que. Mais um jogador. Cara, igual o Jorginho disse, que não foi o caso, mas se tivesse 110 minutos de jogo, né, o cara amarelado, eu deixaria 10 minutos cartão amarelo, 10, 15 minutos. Batedor de pênalti, como que eu tiro o cara? Então, aí você vê, né? O Flamengo perdeu 4 pênaltis. Aí se ele tira, se o Jorginho tivesse lá, provavelmente, né? Teria convertido. O Jorginho, o próprio Arrascaeta, que nem você fala em questão, o Felipe Luiz tem sempre mudado, tirado o Arrascaeta para colocar outro jogador, mas uma questão de semifinal, que nem da Intercontinental, que nem o Ricardo falou, não tiraria nem Jorginho, nem Arrascaeta, porque praticamente eram 2 jogadores que bateriam os pênaltis na equipe do Flamengo. Sim. E mais os outros que bateriam lá. O próprio, esse que entrou, o que fez o primeiro gol do Flamengo, De La Cruz. Mas futebol é momento, que nem eu falei, não sei qual a situação que ele tirou os jogadores, tanto o Jorginho como o Arrascaeta. Tirou. O time continuou jogando bem, mas só que na questão das penalidades máximas, o Flamengo não foi bem e perdeu. Acabou o jogo, foi 2-1, que nem o Ricardo falou, porque se o Luiz Araújo faz o gol, o PSG ainda tinha mais um para bater. Se ele bate, ele seria o campeão. Mas como o Luiz Araújo perdeu, e ali já eliminou o Flamengo. O Léo Pereira até eu catava, né? Vocês vão dar risada, mas até eu catava o pênalti do Léo Pereira, porque eu falei, antes dele bater assim, tava o pessoal assistindo de casa, falei, vai bater no meio.
Se ele não chutar pra fora, ele vai bater no meio. Ele bateu no meio. Se eu fosse o goleiro do Léo Pereira, eu pegava. Bateu no meio, bateu muito mal. Não, mas Muito não mal. foi um que bateu mal, não. O Pedro bateu mal, o Léo Pereira bateu mal. O que ele bateu bem foi o Luiz Araújo, que o goleiro pegou. Sim, Pô, bateu lá no canto e o goleiro foi lá e Léo buscou. Pereira, meia altura no meio do gol, assim, difícil é. Só se um cara que né, não tem tempo nenhum de bola pra não pegar aquele pênalti dele ali, porque qualquer um pegava. É. Léo Pereira realmente tremeu. E jogou bem no jogo, né? Tanto ele como o Léo Ortiz jogou bem pra caramba. Acho que o time do Flamengo completo, assim, taticamente jogou muito bem. Eu destaco mais a partida do Plato, porque, cara, correu muito, né? Tomou as decisões certas. Criou nos minutos finais, deu uma bola lá pro Pedro. Né? Foi, O cara chutou, o Pedro chutou, se eu acho que o zagueiro foi pra fora. foi Eu acho que escanteio. se ele coloca a velocidade, ele vai dentro do gol, ninguém pegava. E já era É, finalizando O o jogo já. Marquinhos só tava cercando. É, Depois que ele foi reduzindo, chegou os outros, ele tocou no Pedro. foi. Mas futebol é assim, cara. Acabou, que nem se fala, a gente às vezes tocou até atrasado. Se ele toca com antecedência, talvez o Pode Pedro ser podia até perder o gol, mas. finalizado. Exatamente. Mas futebol é assim, Cadu. Não adianta a gente falar que. Ah, tinha tocado antes, mas não tocou. O jogador, quando o cara tá lá dentro, ele sabe o que que faz, né? E tocou naquela hora que para mim foi atrasado, né? Mas que nem você acabou de falar, o Plata foi um dos melhores do Flamengo. Para mim, o Plata já ia tinha sido ser substituído antes, foi substituído depois que entrou o Luiz Araújo, que entrou no lugar dele. Que ele tava bem no jogo. Então, mas pra ele estar bem no jogo, eu não tiraria ele. E tirou o Bruno Henrique também já estava estafado mesmo. Então tirou o Bruno Henrique e acabou. Eu achei que no Bruno ele poderia ter feito antes. Acho que o Cebolinha tinha que entrar antes desse jogo aí. Cebolinha não tem entrado bem nos jogos do Flamengo. Eu não entendo porque o Cebolinha é reserva desse time. O Cebolinha tem jogado muita bola, tem jogado mais que o Samuel Lino, que tem sido mais titular. E entrou, né? O Samuel Lino entrou também na prorrogação. Mas assim, né, o Cebolinha vem mostrando futebol aí para ser titular. Né? Então, eu escutei dizer, não sei se é verdade, se pela mídia, claro, que ele não vai ficar no Flamengo ano que vem. Cebolinha. Cebolinha. Cebolinha tá com problema dele de pagamento. O valor dele é alto. Então, hoje, quem quer ele é praticamente um Grêmio, que é ele, e tem outros clubes querendo ele. Só que pelo valor que o Flamengo paga a ele, o problema hoje é o pessoal pagar o valor que o Flamengo paga. Então, hoje, às vezes, o salário, hoje o pessoal pagar o salário que ele ganha, tá difícil de conseguir um clube para pagar. É que nem a gente estava comentando aqui aquele dia na segunda-feira a respeito do esse que jogou muito Fluminense. Canal? Não, esse que foi embora Fluminense. Arias. Já tá que nem eu falei pro Ricardo, já tá com o intuito pro Flamengo. Só que o primeiro momento dele é o quê? Ele tem um contrato com o Fluminense e o primeiro momento dele é voltar pro Fluminense. É o time dele. Aí depois, se não conseguir uma coisa, aí passaria para um outro clube. Então, já não sei. É o caso do Nino também. O Nino já tá com. Já tem outro clube interessado nele já aí. Ele já tá acertado com o Fluminense. Tanto que ele já tá usando a camisa do Fluminense lá no Rio, nas férias dele no Rio, jogou futebol ali anteontem com Mas tá camiseta do acertado o Fluminense. quê? Assinado? Não, ele tá acertado com o Fluminense. O quanto ele vai ganhar, as bases salariais dele e tudo. Agora a questão é o Fluminense com o time dele lá. Entendeu? Ausente não liberou Com ele. o Zenit, Não, acho que vai iniciar essa conversa agora. Porque o que acontece? Ele fala pro Zenit, ó, eu já me acertei com o Fluminense, agora é vocês que se acertam lá. Entendeu? E Thiago Silva foi embora mesmo. Thiago Silva vai embora mesmo. Ainda não. Eu acho que a diretoria ainda não desistiu de tentar, eu tô esperando ele esfriar a cabeça, tal, por causa dessa. Eu tenho para mim assim que ele tinha certeza, ele tinha assim convicção, certeza a gente pode falar certeza. Ele tinha convicção de que ganharia um título com o Fluminense. O preferido dele eu sei que seria sul-americano. Mas aí acho que com a eliminação ele ficou tão decepcionado que ele falou isso lá no vestiário lá. Mas o Fluminense quer falar para ele que ele não pode sair desse jeito, que ano que vem tem Libertadores, que ele pode pegar uma Copa do Mundo jogando aqui no Brasil, que é também um dos objetivos dele. Então o que o Fluminense está fazendo agora é esperar ele esfriar a cabeça, porque se depender dele atualmente,
já está decidido. Ele vai embora mesmo. Neymar já acertou com o Santos. Neymar, quem está acertando com o Santos é o Gabigol, lógico, né? Ainda mais depois que o Tite foi pro Cruzeiro. Então, esses 6 meses acho que ele já acertou com o Santos, o Neymar. Mas ele acertou para quê? Para jogar bola ou para fazer mídia? Ele acertou. Para jogar bola? Vai jogar bola, você vai em festa, outra coisa. Rapaz, o Neymar esse ano vai voar, hein? Vamos ver, né? Tá vendo o projeto que ele fez, projeto Copa do Mundo. Mas ele vai operar, né? Vai operar para ficar 4 semanas fora. É. Vai, Ele vai na ter que verdade, operar. vai raspar, né? Vai fazer uma raspagem. Fazer uma raspagem lá no que não ficou curado direito, né? Vamos repercutir como é que foi a página oficial do Flamengo, depois dessa derrota nos pênaltis aí pro PSG. A página oficial do Flamengo está assim, olha, deixamos tudo dentro de campo, sendo o Flamengo na garra, na raça e na bola. E aí tá algumas fotos do jogo aqui, umas fotos bonitas e tal, né, de lances do jogo. Deixa eu colocar incluso aqui, só acertar na transmissão aqui o enquadramento certinho. Mas então, assim, eu acho que isso aí retrata um pouco o sentimento da própria torcida, né, Eliana? Em cima disso aí que o Flamengo postou. Porque eu acho que ficou todo mundo satisfeito com o desempenho do Flamengo. Decepcionado, obviamente, mas todo mundo orgulhoso com o que o time fez em campo hoje. Certíssimo, porque é que nem você comentou que esses clubes que jogaram contra o Flamengo, aqui é Cruz Azul, Pirâmides, o próprio PSG, são equipes que estavam esperando o Flamengo para jogar. Então eles não participaram de jogo nenhum. Só estavam esperando para jogar. E o Flamengo, nessa situação, o Flamengo foi só fazendo jogos e não tinha. Esse clube não tinha outra equipe para enfrentar como chegou nas finais. Mas a questão do Flamengo, eu falo, Ricardo, é independente do coisa, porque o cansaço que o Flamengo está tendo foi um jogo um perto do outro. Então, foi muito cansativo. E que nem você falou, tem a viagem que o Flamengo fez também. Então, isso aí envolve muito no jogador, no próprio condicionamento físico dele. Eu, por mim, que sou flamenguista, eu falei para vocês aqui que o jogo seria 3-1 para a equipe do PSG. Acabou sendo 1-1. Mas eu acredito que pela equipe que o Flamengo vinha, pelos cansaços que ele tem, o Flamengo foi bom. Se vencesse, é melhor ainda, mas não venceu porque já tinha vencido vários campeonatos aí. Então, o Flamengo foi excelente esse empate de 1-1, perdeu nas penalidades máximas, mas para o Flamengo foi bom, que nem o próprio comentário disse aí. O Flamengo jogou com raça, com vontade e jogou mesmo, só que não teve condições de vencer o PSG, perdeu nas penalidades máximas. Então, o Flamengo não foi campeão da Intercontinental de 2025. Cadu, você acha que o Felipe Luiz, com essa temporada vitoriosa do Flamengo, com o que o Flamengo entregou hoje no Intercontinental contra uma equipe superior, até porque, né, o Flamengo hoje ele pode até perder o jogo, como perdeu, né? Mas hoje é o time a ser batido na América, né, juntamente com o Palmeiras. O Palmeiras acho que está um degrauzinho abaixo por causa da capacidade, né, de decidir, que o Palmeiras não teve muito esse ano. E então, o que vocês acham em relação ao Felipe Luiz, mostrando o que ele mostrou na temporada e principalmente hoje, contra uma equipe e contra o que é considerado, né, o melhor técnico do mundo? Eu acho que o Flamengo, sem dúvidas, é o melhor elenco da América hoje, né? O time depende muito do momento. Ele fez uma excelente temporada a de 2025 para o Flamengo. Mas eu não coloco o Palmeiras muito abaixo do Flamengo, não. Eu coloco os dois no mesmo nível ali, né? O Flamengo foi superior nesse ano, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. Chegou no final do Intercontinental. Mas botar peça, elenco, essas coisas, acho que o Palmeiras está nivelado ali com o Flamengo. Os outros clubes sim eu boto abaixo, os dois. Acho que o Flamengo e Palmeiras juntos são os melhores times hoje da América. Por mais que o Palmeiras não ganhou nada esse ano, a gente sabe que é um time muito forte, que é um treinador muito bom. Eu não descarto ele não, só por ter um ano ruim. A gente não pode nem dizer muito assim que foi um ano muito ruim, né?
Porque, embora o Palmeiras tenha tido um ano de decepção, perdeu a final do Paulista para o Corinthians, perdeu a final da Libertadores para o Flamengo, mas não dá para dizer que é um time que mudou muitas peças, né, ao longo do ano, apesar de todo o investimento aí de 700 milhões de reais. Então, vamos dizer assim, a coluna vertebral do time foi totalmente alterada. E a principal contratação do time, que pelo menos na minha opinião, que é o Paulinho, praticamente não jogou esse ano, né? Foi só problema. Então ele vai voltar na próxima temporada aí sim, né? Aí a gente Mas o Paulinho demora um pouco ainda. pode considerar. Oi? Paulinho acho que ainda demora um pouquinho para voltar ainda. Acho que ele teve uma contusão mais grave. Operou. Então, mas ele operou, mas a contusão Eu acho que mais ele já grave. volta no início da temporada. A questão dele acho que ainda é um pouquinho demorada ainda. Eu vi o comentário, estava vendo até pelo celular. O problema é que nós vamos ter Copa do Mundo. Isso vale para todos os times. Inclusive já saiu a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ter o Campeonato Carioca, por exemplo, vai começar dia 14, alguma coisa assim, dependendo do time, né? De janeiro? De janeiro. E 2 semanas depois começa o Campeonato Brasileiro. Então no ano que vem nós vamos ter. Não vai ser aquela coisa que acabou o Campeonato Estadual, começou o Brasileiro. Então o Campeonato Estadual vai estar rolando junto com o Brasileiro. Por causa da Copa do Mundo. Entendi. Então o Campeonato Brasileiro foi antecipado para janeiro. E então as equipes as rodadas, né, já foram definidas. Sexta-feira nós vamos passar elas aqui, nós vamos falar do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, nessas tabelas aí, a primeira rodada já foi definida. Aliás, os confrontos todos já foram definidos. A ordem dos confrontos, Então já tem, todo mundo já sabe contra quem vai estrear, a ordem dos jogos, das rodadas. Isso tudo foi definido ontem, foi divulgado. Uhum. E aí na sexta, como a gente hoje vai priorizar, né, a decisão do Mundial e o primeiro jogo da Copa do Brasil, para não ficar muito embolado na cabeça do espectador, aí eu falei, vamos falar de Campeonato Brasileiro só na sexta-feira e na segunda, que vai ser o nosso último programa, né, do ano, dia 22. Mas vamos voltar a falar mais um pouquinho aqui de Mundial, que eu estou colocando aqui lances do jogo, fotos, né, do jogo, junto com vocês dois ao fundo ali. Quem que vocês acham que foi melhor no Flamengo? Que atuou melhor no jogo hoje? No Flamengo. Falou, foi o Plata. Foi o Plata. E do PSG? No PSG acho que o João Neves. Com a bola rolando. João Neves. Eu gostei muito daquele número 8. Fabian Ruiz. Eu gostei do João Neves. Jogou muita bola. Talvez foi até substituído, né? Eu estou passando aqui as fotos dos direitos autorais aí, estou passando fotos da página oficial do Flamengo. Então a gente pode passar. Porque senão os caras derrubam a live nossa lá. Hoje a internet tem essas coisas, a internet não é mole não. Sabia não. Mas derruba a nossa. Não aconteceu isso lá com a nossa entrevista aqui com o pessoal do ciclismo. Até hoje eu não sei o que houve. Né? Não sei o que houve que eles derrubaram a live, por alguma palavra, alguma coisa que eles entenderam errado lá, e derrubou a live. Ainda mais agora com os direitos autorais, né? Mas agora, direitos autorais, eu já falei que é a página oficial do Flamengo, então não tá tranquilo. A gente pode mostrar. A gente não pode mostrar as imagens do jogo. E o primeiro adversário. A não ser de algum torcedor no campo lá, né? Mas, assim, a gente não pode mostrar. Ainda mais, assim, poucos minutos depois do jogo. Você pode mostrar 2, 3 dias depois, mas eu nem mostro, porque já virou assunto velho, eu nem mostro. Mas, assim, fotos, né, oficiais dos clubes e tudo mais. Daqui a pouco eu vou dar uma passada na página do Paris Saint-Germain também, para ver o que eles estão colocando lá, né? E o adversário do Flamengo Campeonato Brasileiro para o primeiro jogo é o São Paulo, né? Isso. O Fluminense vai ter uma sequenciazinha meio braba no Brasileiro? No Brasileiro. Mas não vai ser muito fácil, não. Mas o Campeonato Brasileiro é aquele negócio também, né? Não tem esse negócio de jogo fácil também, não. É tudo complicado mesmo.
É que nem você falou, tem muitas vezes viagens, você vai fazer muita viagem, você sai do Rio de Janeiro, vai para o Ceará, ou vai para Bahia, vai não sei aonde, então essas viagens acabam complicando o próprio Ó, jogador mesmo. só o Ceará e o Fortaleza terem saído do campeonato, isso aí já vai diminuir a rodagem porque o Ceará, vamos lembrar, é lá em cima, na ponta do Brasil, né? Uhum. Então isso aí vai economizar de viagem pro povo aí, principalmente pros dois do Sul, né? Você imagina, você sair do Rio Grande do Sul e jogar no Ceará. Você cruza o Brasil inteirinho. Olha a distância. E pelo menos essa parte é ruim porque você perde dois times bons, né? E de torcida animada, todos dois, né? Uhum. Futebol cearense é muito importante, eu acho, pro futebol brasileiro, porque realmente eles são torcidas muito, muito boas, né? De animação, né? De tradição. Então eu acho que eu, E, eu até eu lamento até, né, perder esses times assim, mas e o Pedro Raul voltou pro Corinthians, né? não tô sabendo não, Pedro voltou? Raul voltou pro Corinthians. Que acho que ele era emprestado, né? Voltou pro Ah, tá. Corinthians. Isso eu não estava sabendo. O que mais que a gente pode acrescentar em relação ao jogo mundial antes da gente falar de Corinthians e Vasco? Quer acrescentar? Você, como flamenguista, é aquilo mesmo. Você tem que ficar orgulhosa pelo que o time fez Não, não tem dúvida. e que Eu acho que fez até demais. É, venceu o Palmeiras. foi acima da expectativa. Foi acima da expectativa. Como foi acima da expectativa, ótimo, não tem o que reclamar. Então, pelo que o Flamengo representou aí, hoje os brasileiros praticamente, né? Porque enfrentou esses times, aí, tanto o Cruz Azul como o Pirâmides, depois o PSG, são equipes mais de outro nível, né? Então, para o Flamengo foi excelente esses jogos que ele fez aí. Teve a participação idêntica a do Bayern, né? Do Bayern de Barcelona, que empatou em títulos, acho. E para o Flamengo foi excelente. Então a gente tem mais que orgulhar a equipe do Flamengo. Não só a equipe do Flamengo, os próprios técnicos, dirigentes que trabalham com a equipe do Flamengo. E hoje você vê, teve até uma discussão hoje do Pedro com o Léo Pereira. O Léo Pereira, não sei se reclamou do Pedro num lance lá, mas acabou depois. Eu vi, velho. Hã? Eu vi. Então, e foi depois que foi com o Pedro o negócio Ah, lá. é? Era. O Léo Pereira reclamou com o Pedro. Eu não sei o que houve de errar lá, mas houve reclamação. Mas Caramba. futebol assim, cara. Graças a Deus o Flamengo tá com esse título aí, tá bom. Agora o time deve descansar, porque, que nem a gente falou, o campeonato carioca não deve nem jogar, deve ser só a molecada que vai jogar o campeonato carioca. E depois já pode pensar no brasileiro aí, talvez o. Não, no próprio carioca o Flamengo já pode jogar ainda, né? Esses jogadores que não vão participar desses primeiros jogos, ele pode jogar mais pra frente. Ó, vou colocar na tela aqui para os nossos internautas verem. A página do PSG no Facebook já foi rápida. Já está lá com a foto dos campeões, assim, misturada, sabe? Uhum. Não é mais aquela coisa tradicional, o pessoal posado igual a gente viu na nossa época. Agora eles pegam a imagem do jogador, faz uma arte lá, toda. São bonitas as artes, né? E lá tá lá, Champions, de campeão, né? Ah, mas olha aqui. Intercontinental Cup 2025. Se fosse brasileiro, ia estar lá. Campeão mundial. Mundial. Se o Flamengo fosse, era bimundial. Qualquer brasileiro, Qualquer time brasileiro, mas lá já está lá na coisa dela. Intercontinental Cup 2025. Uhum. Paris Saint-Germain Champions. E mais a arte deles lá, né? Deixa eu ver se tem foto, o que tem na página deles lá pra gente passar aqui. Repercutindo aí nessa. Eles estão mostrando. Deixa eu ver aqui, tem uma imagem aqui do goleiro. O nome do jogo. Ah, tá. É a festa do. Então também posso passar, porque é festa dos jogadores do time. Então não tem problema também. Eu fiquei esse ano praticamente pesquisando tudo negócio de direito autoral para não ter problema aqui, né? Deixa eu soltar a imagem aqui. É o pessoal abraçando o goleiro, né? Porque não é por menos, né? Pô,
O homem Não tem como não. Ah, é aquela hora que eles pegaram ele, ficaram jogando Aí a câmera ali da assessoria de comunicação pegou a do imagem. Paris Saint-Germain. Aí tá mostrando os jogadores falando, o Luiz Henrique. É o que tá lá na praia, aí levantando a taça, né? Uhum. A comemoração Geralmente levantando a aí taça. o goleiro catou 2 pênaltis e já é o homem do jogo, não tem jeito. E ele realmente É. foi o principal pro time do PSG aí, que catou 4 pênaltis aqui do Flamengo. É interessante, né, rapaz? Que ele mostrou aqui, tá nas imagens aqui que eles gravaram, divulgaram. Ele tirou a camisa dele de goleiro e jogou pra torcida. Ué, É. Então, você pensa, né? Pô, o cara vai guardar isso aí, vai colocar vai emoldurar, né? A camisa. Tá, ele pegou e jogou a camisa pra torcida. E aqui tá mostrando eles com a taça, vestiário agora. Tá, agora tá repetindo de novo a imagem. Deixa eu rodar aqui pra ver o que tá antes Acho que aqui. agora, com essa atuação dele, não sei se vai servir de algo para ter uma sombra ali no Chevalier. Mas o Chevalier era goleiro titular absoluto do PSG, né? Esse goleiro que é o Satov é a reserva dele. Mas Ah, com essa atuação aí, né? Luiz Henrique pode dar mais alguns jogos na temporada aí para ele mostrar serviço. e PSG líder lá? Esse aí do francês. Eles ganharam sábado, né? O Lens estava em primeiro. Acho que é vice-líder agora do francês. O Só que eles PSG? estão jogando com time misto, né? Para que na fase final eles começam a colocar o titular e que se isola. PSG. Na Champions é o Arsenal. para quem diz que o europeu não liga para essas competições, você viu o nervosismo até no Luiz Henrique na partida. O jeito que eles comemoraram também, né? Então acho que acabou esse negócio aí de dizer que o europeu não liga mais para essa competição. Acabou essa história, né? E esse praticamente tava pro time reserva. Foi com o time. Só não jogou o Dembélé, que ficou no banco. É, Aquele o Hakimi, né? Que não jogou, tá machucado. tá machucado. Goleiro, né? Chevalier. E o goleiro que não jogou. Mas o Flamengo, o time foi completo do Flamengo. Não ficou ninguém. Os que ficou do banco, porque era pra ficar no banco mesmo. Mas eu acho que o PSG poderia mexer melhor. E essas alterações que eles fizeram, eu acho que não faria se tivesse um jogo, uma final de Champions, por exemplo. Eles não fariam essa alteração. Ter botado molecado num jogo desse. Dois moleques de 17 anos e um de 19 que na final. Mas jogaram bem pra caramba. Entraram bem, mas eu não. Tomou? Acho que o Luiz Henrique não colocaria ele se É. fosse um outro jogo, não. É que ele perdeu um jogador logo no início ali. O Lee, né? O Lee. Acho que foi parte muscular mesmo que ele sentiu. Continuou, mas não deu pra jogar. Mas o Lu não entrou mal, não entendi porque ele saiu depois. Não, ele machucou no jogo. Não, o Lee. Não, o que machucou, que saiu do jogo. Foi o Lee. Então, O coreano. ele sentiu Sim, a parte, não sei se parte da coxa. isso. Ele teve que sair. Eu acho que entrou esse menino no lugar dele aí. Mailu, Mas depois ele foi Mailu substituído. saiu, entrou um outro no lugar dele. O outro menino. É, Não, entrou o Barcola. Entrou o Barcola no lugar dele e entrou outros dois meninos depois. acho que é o Barcola que é bom. O Barcola joga muita bola. Nossa senhora, o Barcola é bom demais. Dembélé, partida fraquíssima dele. Fraquíssima. Lembrei que ele É o que eu tava falando pra Helena aqui, Cadu. Ele tá voltando, né? Então ele tá fora de ritmo de jogo. Ele tá naquela a cabeça pensa de um jeito e o corpo O executa que de eu outro. falei do pênalti no programa passado? Ele chuta com as duas pernas. Aham. Tomou distância com a perna esquerda, não foi pra direita. Erro. Isolou a bola. Ele sempre faz isso. Mas os ingredientes Ele ali, chuta melhor que a esquerda. no momento que ele perdeu o pênalti, eu falei, vai dar Flamengo. Quer dizer, o cara é considerado o melhor jogador do mundo. Não sei o que. É aquele pênalti que a gente tava falando aqui Ele foi batedor de direita. foi aquela vez que tá da Copa falhando. do Brasil. Não, então, aquele momento ali que você fala, bom, vou pular na frente, né? E aquela história lá do John Kennedy lá contra o Vasco. Aí tem tudo para fazer 2-0, o cara vai lá e perde. Volta. Aí você volta tudo a 0 de novo, aí a cabeça do time já dá Já aquela. mudou, né? É claro que isso não dá para comparar, porque são jogadores com muita, né, vivência, muito cascudo e tal, mas sempre dá uma. Mas isso aí também eu acho que marcou. Tava nítido ali que não tem aquela história que os caras foram para
fazer jogo, estavam furo para a Vera mesmo, para ganhar mesmo. É a primeira deles Então, também. acho que acabou essa história, né, Cadu, de que os caras vão para essas competições sem muito interesse. Tudo bem que eles não dão a importância, a diferença da leitura é essa. Eu acho que eles nunca vão dar para essas competições o mesmo status que a gente aqui na América do Sul dá, principalmente nós brasileiros. Eles nunca vão dar essa importância que a gente dá aqui. Lá eles vão falar que é intercontinental, aqui as televisões, a imprensa, todo mundo, não, é mundial. Pô, gente, acabou de ter um mundial mesmo da FIFA. A FIFA já falou que o mundial é esse mundial. Então a imprensa ela tem que entender também, até ajudar, falar, não, o mundial é esse aí. Aí esse outro é como é que eu ia falar que tem 2 campeões mundiais em 2025? Pegou aquela coisa inusitada lá do Corinthians lá, que foi campeão do mundo, mas o campeão da Libertadores em 2000 é o Boca Juniors. E foi poucas equipes. Aí o Corinthians foi campeão do mundo, mas o campeão da Libertadores é o Boca Juniors. Então, assim, é um negócio, entendeu? Então a imprensa brasileira precisa começar a parar com esse negócio de mundial também, porque tá aqui, ó, eu acabei de passar aqui na coisa, tá lá, Intercontinental Cup, não sei o quê. Entendeu? Mas não, aqui é mundial. Bimundial. Mas o torcedor falar isso, Eliano, eu não vejo problema nenhum o torcedor falar isso. Porque vai ser isso aí pro resto da vida. O flamenguista falaria bicampeão e os outros falam, não é bi. Agora é bi mesmo. Então, assim, mas o torcedor fazer isso, beleza, tranquilo. Mas a imprensa profissional fazer isso, aí já, porque é o que eu falo, o lado torcedor está falando mais alto que o lado profissional. Entendeu? Essa que é a minha crítica. A imprensa ela precisa parar de ficar também trocando o que é fato pelo que é like. Infelizmente nós estamos nessa época. Então o pessoal prefere fazer média com as equipes, média com a torcida, média com as equipes, do que falar o que tem que realmente ser falado. Entendeu? Então fica um negócio meio. Esse negócio de chamadas nas televisões, da imprensa, o jogo, vale o Mundial de clube. Gente, o Mundial foi agora em junho e julho. E os caras insistindo em chamar de Mundial. Isso é só no Brasil que tem esse vício. Entendeu? O flamenguista acabou de me falar aqui, me zoando, né? Cadu, como foi a campanha de Flusão em 2025? Olha, só fomos o 4º melhor time do mundo. Então, o que vai com todo respeito aos outros, que vai ficar é que o Fluminense é o 4º melhor time do mundo, do Mundial, né? Na principal competição, até 2029, pelo menos. Né? Então mas essa que é a questão da torcida. O torcedor vai falar isso mesmo. Agora a imprensa. Agora, o torcedor falar, beleza, isso aí é válido, é até bom, né? Para dar polêmica mesmo, porque o futebol vive disso e tal. Agora, jornalista profissional ficar com essa. Ficar falando coisa que não é. Não é mundial. Pô, tá escrito lá, cara. Intercontinental. A FIFA tá lá, tem logo, tem tudo. Intercontinental. Entendi. E o brasileiro, a imprensa brasileira, continua com essa história de mundial. Sendo que nós já tivemos mundial desse ano. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Como que torce os narradores e da Globo? Rapaz do céu. Não, eu falei isso no grupo lá. Que isso? Você não viu? Nossa senhora. Não vi, cara. Tem que tirar! Quase que eu acho que eles falam mais do que o Felipe Luiz na beira do gramado lá. Que, nossa. Fora o pênalti na hora que o juiz deu, né? Foi pênalti, teve toque, foi pênalti. A melhor a gente falou aqui, né? A melhor do Luiz Roberto foi falar, não, foi ombro, mas foi pênalti. Mas que nem a gente tá falando, você tá falando de futebol e que nem os brasileiros tem hora aqui que não dá para entender, cara. O cara disputando o Campeonato Brasileiro, aí tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem isso, não vamos jogar, vamos botar um time reserva para jogar o Campeonato Brasileiro, não sei o quê, porque a gente tem a Copa do Brasil. Então você esquece aquele campeonato para pensar no Copa do Brasil. Se o cara já não tem mais condições, ele vai poupar o time, mas eu sou contra. Tem que poupar nada. Tem que entrar com o time principal. Mas você sabe o que tem também, Leandro? Os times brasileiros. É muito jogo, ele. É muito jogo. Você não viu o Flamengo? Aí você fala para ele, não, mas tem que ter elenco. Mas qual é o segredo do Flamengo nesses anos todos aí de 2017, 2018 para cá? É ter um elenco. Que aí você pode, porque precisa ter elenco para aguentar esse calendário nosso aqui.
Porque o pessoal inchou a Libertadores, que antigamente era só o campeão e o vice de cada país. Inchou agora, tem a Sul-Americana, né? E lógico que os clubes gostaram, porque tem projeção, né, internacional, lógico, isso aí faz parte. É um produto, o futebol, o esporte é um produto, então ele tem que ser consumido assim. Agora, o que o pessoal precisa fazer é parar de inchar essas competições. Tá inchando muito. Eu acho muita coisa, por exemplo, ter 8 times do Brasil, 8 da Argentina, blá, 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 sabe? O conceito é o que? Nivelar, melhorar tecnicamente a competição, porque é preferível você ter 8 times do Brasil do que você ter time da Venezuela, ter time sabe? Uhum. Embora hoje o futebol é outra coisa, os times hoje não é a mesma coisa de antigamente, que esses times eram só figurante ali para apanhar e Hoje estão diferentes. até filtrar. Hoje já tem uma, né, Uhum. a diferença é menor hoje, mas não tem cabimento você ter time fazendo, igual o Fluminense faria, né, se tivesse ido para a final, fazer 80 jogos por ano. É muita coisa. Entendeu? É muita coisa. E se o Flamengo tivesse na Copa do Brasil, como é que ia fazer o Flamengo? Pois é, exatamente. O fato do Flamengo não estar na Copa do Brasil, nem o Flamengo e nem qual foi o outro time, Palmeiras, permitiu que fizesse essa alteração nas tabelas. Porque já era para ter definido a Copa do Brasil e nós estaremos, até a semana passada, com o brasileiro. Antes de passar. Aí, como o Flamengo o Flamengo e o Palmeiras foram eliminados na Copa do Brasil, que permitiu esse negócio de jogar a Copa do Brasil para agora. Entendi. Porque agora seria ainda campeão brasileiro. Entendeu? Entendi. E a Copa do Brasil teria sido decidida em final de novembro. E agora então, quer dizer, o próprio calendário, o pessoal deu sorte para esse ano, por exemplo, quando esse negócio tem um Mundial de Clubes, embananou mais ainda a brincadeira. Então, é um calendário muito inchado. Muitos jogos. E jogador, cara, é o que o pessoal fala aí, jogador não é máquina, né, pô? Então, e aí tem essas oscilações mesmo, não tem jeito, porque ninguém aguenta, pô, entendeu? O futebol de hoje é muito corrido, né, é diferente de antigamente, né? Às vezes dou risada que o pessoal esquece, ou não sabe, né, porque também o pessoal fala pouco, é igual aquela asneira, né, que o zagueirão lá do Cruzeiro, lá que foi do Flamengo, lá, o Fabrício Bruno falou, que ele marcaria o Pelé, né? Que o zagueiro que marcava o Pelé era muito lento. Só que ele não sabia que naquela época eram 2 substituições só. E antes de 66 não existia substituição no futebol. Era só os 11 mesmo? Era só os 11. Então, às vezes, o cara também nem sabe a história do futebol e fala umas asneiras dessas. Ele já falou, né? Então, eu falo, por que o zagueiro estava lento? Porque já era não sei quanto do segundo tempo, um calor desgraçado, a bola naquela época era muito mais pesada do que é hoje, as chuteiras eram muito mais desconfortáveis, machucavam o pé dos jogadores, os caras saíram com bolha no pé, né? O goleiro jogava sem luva, vivia quebrando o dedo, aquela coisa toda. Então eram outros tempos que não dá para você comparar. Por que os zagueiros, ele achava que os zagueiros eram lentos? Né? Porque, os caras jogavam 90 minutos, não tinha substituição. Entendeu? Ou se tinha substituição, era só depois que começou a ter substituição no futebol, isso na Copa de 66, porque antes de 66 não existia substituição, aí mesmo assim eram poucas. Então o pessoal tinha que correr cadenciado mesmo. Não tinha, como é que se diz, substituições, então tinha que ir só para o campo. Não, mas ia mesmo. Porque não tinha banco, para que esperar o banco? Se não seria, por isso que teve essa cultura toda de ter time titular. Até hoje no futebol brasileiro é isso, né? Que já virou uma coisa totalmente antiga, falar o time titular. Não tem mais time titular com a quantidade de substituição que você tem hoje, a quantidade de jogos que você tem hoje. É muito mais alto que... É muito mais jogos. O jogo é muito mais corrido, mas também, né, a bola é mais leve, essa bola aí. Eu fico imaginando o Rivelino chutando essa bola que tem hoje aí. Pois é. Que eu falo assim, essa bola Nutella que tem hoje aí, o Rivelino furava a rede de tudo quanto é gol que tem aí. O Rivelino acho que faria gol de tiro de meta. Era o Rivelino, Nelinho também? O Rivelino, Nelinho, Dirceu, né, que a gente falou aqui. Tanto jogador, o Pepe do Santos, o Canhoteiro do São Paulo, o Éder, esses caras com essa bola de hoje aí, eles batiam um tiro de meta e faziam gol. Esse jogador do Santos aí, um atacante também que chutava pra caramba. O Pepe. É o Pepe, né? Pepe.
chamava Canhão, né? Canhão da Vila. Tinha uma cacetada também. E chuteiros, né? Chuteiro hoje é confortável pra caramba. Tá? Os caras, naquela época, achei que ia tarrachar a trava, Se com hoje parafuso, aí enfiava no pé do cara. Pô, O Thiago rescindiu mesmo. não rescindiu? O Fluminense acabou de postar. Ah, então tem jeito. Rescindiu o contrato com o Fluminense. Paciência. Mas eu acho assim, o Thiago é ídolo no Fluminense, ainda mais o que ele fez esse ano, né, em termos de... Ah, Mas tem que virar a página, Cadu, sabe? Eu acho isso. Todo time tem que virar a página. ó, Passou pra o mim ídolo, tinha passou. tudo pra ser um dos maiores ídolos na zaga do Fluminense. Mas pra mim agora o Felipe Melo e Gum tá bem à frente dele. Só por essa atitude dele ter saído agora. Poderia ter cumprido Eu o acho contrato. eu acho que a Acho que ele decepção deixou de dele ser tá um muito ídolo grande. grande. Só que o Thiago Silva fazer isso aí, você pode ter certeza que teve alguma coisa lá que chateou ele. Ou ele quer voltar. Agora apareceu a informação que o Chelsea tá. E foi, atrás dele. e foi nesse jogo contra o Vasco que eles perderam lá. Ele vai pro Milan ou pro Chelsea. Ele já estava chateado durante a eliminação da Sul-Americana. Ele já deu uma baqueada nessa entrevista que ele deu e tal. E acho que segurou um pouco ele foi a Copa do Brasil. Falou, bom, pelo menos tem chance de ganhar a Copa do Brasil, posso ser bicampeão da Copa do Brasil com o Fluminense e tal. Aí tem essa eliminação pro Vasco aí que, né, ele pelo menos não esperava. Mas acontece muito isso aí que eu falo, né? O Fluminense ele vai caindo, o Fluminense não tem condição de ter sequência de jogos. Aí o time vai caindo de produção, vai caindo. Hoje ele tá com quantos anos? 33? Quem? Thiago Silva? 42, acho. 33. Se tivesse com 33, pô, ele ia estar na Europa ainda. Não tem nem como trazer ele pra cá. Com 39, com 39 ele tá voando no Chelsea. Tá 42. Então, paciência. Mas eu acho assim, o Fluminense também tem que chegar e virar a página. O Thiago Silva tá na história do Fluminense. Vai ser um dos maiores zagueiros que vestiram a camisa do Fluminense na história. Eu acho que Mas assim, porque jogando no Fluminense não. Não, de nome. Porque o Gol pra mim foi. O Cadu do tem uma Fluminense história mais no Fluminense, né, cara? De campeão da Copa do Brasil, de vice-campeão da Libertadores. Então, mas. Ele fez aqueles gols na semifinal lá, né, na Argentina. Ele fez gol no primeiro jogo final. Não, o Gol também fez contra a nos LDU. jogos importantes. Então, mas não, eu acho que não compara, não. Eu acho que não. Ele tá. Mas o Fluminense teve zagueiros melhores que ele. Ele é um grande zagueiro, mas o Fluminense teve zagueiros melhores do que ele. O próprio Ricardo Gomes. Ricardo Gomes era mais técnico. Tinha tanta visão assim de. Ricardo Gomes foi melhor que o Thiago Silva, na minha opinião. Entendeu? O Fluminense teve zagueiros muito bons. Talvez o Ricardo Gomes tenha sido o mais técnico de todos eles. E foi parar no Paris Saint-Germain, né? Já naquela época, né? Entendeu? Ricardo Gomes teve no Fluminense também, depois deu um problema nele, não foi? O Ricardo Gomes? Quando ele teve problema, ele foi em São Paulo como técnico. Era no São Paulo? Ele teve um AVC. Ele teve um AVC durante um jogo. Já era aposentado, né? Aí aposentou. São Paulo tem umas histórias meio terríveis, porque isso aconteceu com o Tele também. Então o São Paulo é meio. E você vê o São Paulo, a gente fala, tem em bom lugar lá aquele de São Caetano lá que morreu dentro do campo. Serginho. Contra São Paulo também? Ele não jogou no São Paulo. São Paulo. E o cara do Nacional também, né? O zagueiro nacional lá. Foi o último. O São Paulo tem que dar uma. Benzida, né? Realmente é brinquedo, não. Diz o outro, tem que benzer. Bom, meus amigos, vamos falar de Copa do Brasil então. Já são 19 horas e 52 minutos. Encerrar só parabenizando, Heleno. Sinceramente, sem parabenizar o Flamengo pela temporada que fez, pelo jogo que fez hoje. Eu acho que nivelou bastante. E realmente eu acho que a torcida do Flamengo tem que ter orgulho desse time aí, que ainda pode render muito ano que vem ainda, né? Mas o desempenho do Flamengo hoje realmente foi elogiável. Elogiável. Menos na cobrança de pênalti, né? Tem que botar o pessoal para treinar pênalti, né? Que, pelo amor de Deus também, né? Peguei 4 pênaltis numa... Você fica imaginando a quantidade de investimento que o Flamengo... O Flamengo foi investindo bilhões a cada ano. Mas foi aquele lance. Aí chega onde chegou. Para perder pênalti, pô, aí é brincadeira também, né? Lembra do Anderson Pereira também, né? Gol que ele entregou. Toma, faz. Richards foi lá e fez. Tem isso também. Então, é que você vê, gastou milhões. Aí chegou na Libertadores, perdeu a Libertadores. Então, você gastou milhões, mas não é sempre o cara vai acertar.
Mas eu agradeço pelas suas palavras aí, porque realmente os flamenguistas tem alguns que realmente estão bronqueados porque perdeu o título pro PSG. Mas o PSG é uma grande equipe, não tem nem dúvida de que nem você falou, pelo toque de bola que tem o PSG, é excelente a equipe do PSG. Mas a gente agradece você, não só esses torcedores também que estão nos ouvindo aí, que são flamenguistas. Eu acho que vocês também não têm que ficar chateados porque o Flamengo perdeu nos pênaltis. O Flamengo fez até demais. Pegou o Palmeiras, eliminou o Vai Palmeiras. ter zoação que é inevitável, lógico, né, Cadu? Isso é A normal. zoação é inevitável, mas eu acho que o Flamengo sai de cabeça erguida. Até porque também a torcida do Flamengo já estava também, né? Tá na hora de dar um baixinho nele, né? Mas, É, igual esse mesmo, sempre. agora, mas escute quem não é Flamengo, não tá dando pra aguentar o Flamengo. Se o Flamengo for campeão do mundo, campeão do Intercontinental, meu Deus do Eles céu, estão não putos sei. que perderam o final do PSG. Eles acham que são melhores do PSG. Vamos na hora. Como é que você falou segunda-feira? Tal de Dembélé, não foi, Leandro? Você falou? Tal de Dembélé? Nós ganhamos Final do melhor do mundo. Aí no dia seguinte o cara foi eleito melhor do mundo. o Dembélé. É o tal do Dembélé. Mas nós ganhamos do Liverpool, cara. Tá, Não, o quê? Olha, que em 81 o Flamengo foi campeão mundial. Em 81, Intercontinental, não, né? mundial, pra mim mundial. Flamengo campeão 3-0 no Liverpool. E Vocês ficam falando muito aí, e o Marcão tá querendo ouvir do Interessa. Vasco. O Marcão quer saber do Vasco agora, que esse negócio de Flamengo já deu, como diz né, Vamos falar então. Vamos falar então de Corinthians e Vasco. O Ricardo. Para mim, favoritismo do Corinthians, por ser um time marrento, por ser um time enjoado, encardido, né? Coisa que o Fluminense não conseguiu ser contra o Vasco. E hoje, para mim, é o dia para o Corinthians definir o título. Futebol, a gente sabe como futebol é. Mas, até porque se o Corinthians não fizer um placar bom hoje também, realmente aí a coisa pode virar mesmo. Maracanã lotado, torcida do Vasco empolgada, né? Aí a história já fica diferente. E nós vamos ter de novo uma decisão Corinthians e Vasco no Maracanã. Na outra foi Mundial, né? Agora uma Copa do Brasil. Na outra o Corinthians levou a melhor. Mas eu quis dizer assim, dessas equipes, a diferença entre essas equipes é o que faz, na opinião de vocês, o favoritismo ou de Corinthians ou de Vasco. Ricardo, vou começar a falar sobre o Vasco, né? Porque o Vasco, no Campeonato Brasileiro, o Vasco está numa situação muito melhor que a equipe do Fluminense. E depois o Vasco, no decorrer dos jogos, o Vasco começou a perder jogos, acho que perdeu 5 jogos seguidos. Inclusive goleado, né? E o Fluminense começou a vencer. Então eu falei no programa que o Fluminense é favorito contra a equipe do Fluminense. Eu falei, o Fluminense vai ganhar os 2 jogos do Vasco. E acabou não. O Fluminense perdeu um e ganhou o outro. Foi para as penalidades máximas e perdeu as penalidades máximas. Agora hoje, o Corinthians e Vasco jogando lá em São Paulo. É que nem você falou, hoje o Vasco, que salva muito o Vasco hoje é o Ryan, que é o atacante. Tem aquele Nuno Moreira, que é o ponta lá, que joga muito bem. Tem o Léo Jardim, né, que é o goleiro. Então o Vasco tem alguns jogadores ali que representam muito bem a equipe do Vasco. Mas em vista do jogo, Ricardo, hoje Corinthians porque hoje o Corinthians tem Mbappé não. Depay. Tem hoje o Yuri Alberto. Você tem o goleiro Hugo, que foi o catador de pênalti, o Hugo, foi contra o Fluminense, que ele pegou os pênaltis, né? Então, o Corinthians hoje, para mim, analisando entre Corinthians e Vasco hoje, o Corinthians tem grande vantagem de vencer o Vasco lá hoje, lá em São Paulo, e por placar até de uns 2-0 hoje contra a equipe do Vasco lá em São Paulo. Se ele vencendo por 2-0, é claro que o Corinthians vem para o Maracanã, com o intuito mais de jogar no contra-ataque mesmo, para evitar levar uns 2 gols e levar para as penalidades, pode até perder nas penalidades máximas, mas eu acho que acredito hoje que eu acredito que o Corinthians vence o Vasco por 2-0 hoje, lá em São Paulo. Cadu. Começar falando desse jogo, dando parabéns pro Diniz. Ô, Rafael, vamos parabenizar o Diniz aí. Finalista do Sul-Americano 2022 com o Cruzeiro, campeão da Libertadores 2023 com o Flamengo, finalista da Copa do Brasil com o Vasco em 2025, né?
Cara, não, foi finalista da Sul-Americana com o Cruzeiro ano passado, não foi? Isso, é. Rapaz, Diniz, nos últimos 3 anos aí, pelo menos 3 finais. Então, parabéns pro Diniz, que foi muito contestado um tempo atrás aí, por ser um treinador que não ganhava títulos, mas todo mundo sabia do potencial dele, né? E eu, particularmente, gosto muito. Em relação ao jogo de hoje, Corinthians para mim é favorito, não só porque joga em casa, né? Corinthians nos últimos anos também, assim como o Diniz chega em finais, o Corinthians tem chegado em decisões. Inclusive foi campeão esse ano no estadual, né, em cima do Palmeiras. Foi semifinalista de Copa do Brasil também. Cara, é um time que pode estar na fase que for, o time sempre chega. Então, acho que o Corinthians está mais. O Vasco está voltando agora. Chegar em decisões e tal. O Corinthians já vem chegando. Acho que por esse motivo o Corinthians tem um leve favoritismo nessa final. E claro, no jogo de hoje, por jogar em casa também. Eu acho que o Corinthians ganha hoje. Não por um placar elástico, 2-3-0, mas acho que vence aí por 2-1. E deixa a decisão em aberto no Maracanã. Eu vou colocar na tela aqui a página do Vasco no Facebook. Eles estão aqui fizeram uma arte aqui, né, com o Ryan, Felipe Luiz, outros jogadores do Vasco, e colocou aqui, é dia de Vasco. Felipe Luiz ou não? Felipe Coutinho. Eu falei Felipe Luiz? É. Felipe Coutinho. É dia de Vasco em campo nos primeiros 90 minutos de decisão da Copa do Brasil. Vamos juntos pelo nosso sonho, pela nossa história, pela Cruz de Malta, que carregamos com tanto orgulho. Amor e tá o símbolo do Vasco, né? E a página do Vasco aí demonstrando aí otimismo em relação a essa partida de hoje. Deixa eu colocar aqui a arte certinha dentro da tela. E é uma arte bonita, com umas coisas em dourado e tal, e é que não cabe na tela aqui, no formato da tela aqui, mas é uma arte bem maneira. O que o Vasco precisa fazer para não sair derrotado hoje? O Vasco, eu dito que vai jogar mais defensivo, né? Porque jogando fora de casa, contra a equipe do Corinthians, eu acredito que hoje ele pode jogar até com um atacante só hoje, o Vasco hoje contra a equipe do Corinthians, devido à situação do Corinthians jogando em São Paulo. Porque vai segurar o time do Corinthians, mas eu acredito que o Vasco não vence o Corinthians hoje lá em São Paulo. E se o como é que chama o cara? Depay, né? Depay. Se o Depay tiver no dia dele, meu filho, mas eu acho que é pros dois lados. Se o Coutinho tiver no dia dele também. mas o Depay jogando em São Paulo, mano, cara, com o time jogando fora de casa, é totalmente diferente. Você jogando aqui, que nem o jogo assim no Maracanã. Você jogando dentro de São Paulo, você pega o Depay, você pega os outros jogadores do Corinthians que tem categoria assim acima da elevado. Não estou querendo fazer do Felipe Coutinho, do Ryan, que são jogadores do Vasco. Então, mas o Corinthians eu acho que leva uma vantagem sobre a equipe do Vasco hoje lá em São Paulo. Acho que o Corinthians joga em casa é mais forte de fato. Só que eu acho que o Vasco não vai. Acho que vai manter a escalação que vem jogando. Com 3 lá na frente mesmo e vai ser um jogo aberto. Eu espero um jogo de gols hoje. Como eu falei, um 2-1, né? De repente até um 2-2, não sei como o Corinthians. Tem essa também, o Corinthians tem que entrar bem, cara. O Corinthians, além de estar jogando em casa, tem que entrar bem, tem que. Igual contra o Cruzeiro, perdeu muitos gols, né? Poderia ter passado ali no tempo normal, mas perdeu muitos gols. Mas que se perder gols assim, o outro time foi efetivo, como foi o Cruzeiro, de repente pode até tropeçar, né? Empatando ou perdendo. Só que eu acredito que ganha. 2-1, como eu falei, o placar desse jogo aí. Se tiver que chutar, né? Passando aqui na página do Corinthians, o Corinthians está mostrando aqui as camisas, né, que já estão prontas, com o pet, né, da final, né, e mostrando também o estádio lá, já tem uma faixa lá, bem-vindo ao hospício, aquelas coisas, né, tradicionais do Corinthians, né. Quanto você acha que vai ser, Leandro? 2-0. 2-0. Eles botaram a camisa do Garro aqui para fazer a demonstração aqui. Quanto que você acha que vai ser, Cadu? 2-1 pro Corinthians. O Eliano acho que vai ser 2-0. E na volta eu acho que vai ser 2-1 pro Vasco. Vai pros pênaltis esse jogo aí.
esse confronto. O Eliano falou também que achava que ia pros pênaltis, ou a minha cabeça tá ruim? Nesse jogo, Não, Segunda-feira. falei que o Vasco e Corinthians ganham os 2 jogos. O Corinthians ganha os 2 jogos. Acho que é 2-1 os dois, Corinthians, cada um vencendo em sua casa. E nos pênaltis, eu acho que dá. Foi o Cadu que falou, né? Eu falei, pô, mas de novo, semifinais foi tudo pênalti, a final também vai ser Eu acho que vai pênalti. ser. Nossa, se for 2-1 aqui, eu tô a maior cravada do ano, se for pra fazer essa leitura, hein? O Corinthians está mostrando muito assim o que está preparado lá no estádio, né? Na página dele. E lógico, né? Com muito otimismo. Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí. O Vasco Agora eu pergunto para vocês o que o Corinthians precisa fazer para sair com resultado tranquilo pro jogo de domingo do Maracanã. falando do Maracanã. Que hoje, primeiramente, o Corinthians vai pressionar o Vasco de qualquer jeito. Não tem pressão, mas se fizer um, vai pressionar até fazer o segundo. E se acontecer o estádio 2-0, que nem eu falei aqui, o Corinthians vai capaz de jogar, que nem o Cadu for jogar no 4-3-3, o Corinthians vai jogar até com, praticamente, pode até jogar com 2 atacantes, mas vai se prevenir para um jogo no Maracanã contra a equipe do Vasco, porque a equipe do Vasco aqui jogando no Maracanã é totalmente diferente de jogando em São Paulo, que a torcida do Vasco também deve ser maior que a do Corinthians no Maracanã, que nem lá em São Paulo deve ser a mesma coisa. O Corinthians deve ter mais torcedor que a equipe do Vasco. Então, hoje o Corinthians vai pressionar a equipe do Vasco lá em São Paulo. E com essa pressão, o Corinthians pode até sair com. Pode até vencer por 2-0. Pode não, acredito que vença por 2-0, né, a equipe do Vasco. Acho que pro Corinthians ir bem, pro Rio tem que fazer esse resultado mesmo, né, Leandro? Vencer por 2 gols, legal. Só que pra mim não tem nada definido, não. Ainda mais tratando de Diniz, tanto a favor quanto contra. Mesmo se o Vasco chegar lá e vencer hoje, eu acho que não tem nada definido no Maracanã, não. O Diniz tem dessas, né? Inclusive contra o Flamengo, né? Perdeu de 2-0, inverteu 4-1. E tem esse retrospecto aí de façanhas. O que parece que tá perdido, aí vai lá e ganha. E o que parece que tá fácil, vai lá e perde. Foi contra o Juventude, né? No São Januário. Então acho que esse confronto, acho que dependendo do resultado de hoje, não tem nada definido. Mas de fato, pro Corinthians e pro Rio, tranquilo, né? Vamos dizer assim, no agregado é pelo menos por 2 gols de diferença. A página principal do lance, a capa principal agora já virou, né? Obviamente para o jogo de daqui a pouco, né? Às 9h30 da noite. Mas a manchete, eu passei aqui nos sites esportivos, né? Profissionais. As manchetes são muito parecidas em relação ao Flamengo. O lance, acho que ele está resumindo o que está nas manchetes dos outros portais todos também. Em jogo emocionante, Flamengo luta até o fim, mas perde nos pênaltis e adia bi do Mundial. Já está falando de Mundial de novo aqui. Mas as manchetes, assim, em todos os portais, estão desse jeito, ressaltando que o jogo foi emocionante, a luta do Flamengo até o fim, o time entregou tudo em campo, como está no próprio, né, que a gente viu que está lá nas redes sociais do Flamengo, né? O time entregou tudo que podia. E também o Felipe Luiz, a declaração do Felipe Luiz aqui, dizendo que o que eles fizeram hoje foi histórico. E aí depois vem aqui uma matéria já, né, sobre quem é o Safonov. Safonov. Vai ter meme desse Safonov, com esse nome. É o goleiro. Pode ter certeza que nós vamos ter muito meme na internet aí, zoando o Flamengo com esse Safonov aí, com esse nome esquisito. Luiz Henrique elogia Felipe Luiz e crava sobre o Flamengo. Pode entrar na Europa. Olha só, o prestígio, tá vendo? Ele já tinha falado antes desse negócio do Flamengo Aí daqui embaixo está Clube Europeu anuncia a contratação de zagueiro do Flamengo. Eu vou abrir aqui para ver o que ele está falando aqui, porque não é aquelas manchetes só para ganhar clique, e aí você vai ver o zagueiro. Tava o Léo Pereira e o Léo Artista. Cleiton, é garoto. Mas. Vai pra onde? Para onde ele vai? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu ver aqui. O zagueiro? O representante de Cleiton. Já tem times interessados no Arrascaeta já. Wolfsburg. De Alemanha. O Arrasca para a Europa? Não, já tem clubes interessados nele. Ele fez um contrato com o Flamengo até 2028.
E já tem clubes interessados no. Aí que tá aquela coisa que a gente conversou também, Acho aquele que- negócio de segurar jogador aqui. Você acha que o que o Flamengo jogou hoje vai aumentar o interesse das equipes europeias em contratar jogadores do Flamengo? Ah, não tem dúvida. Não tem Depende do jogador, eu acho. dúvida, não É, tem dúvida. mas vamos supor, os dois da zaga, por exemplo, o próprio Arrascaeta. Não, acho que não. Nem Jorginho. O Jorginho Arrascaeta depende no de futebol europeu, ele é considerado lento, É. né? Assim como o Os Ganso europeus também. não contratam jogador do estilo dele, do estilo do Ganso, assim, não Isso. vai. Acho que o Arrascaeta não. Mas hoje- Assim, a não ser que seja um time médio da Europa. Time grande assim, ele não jogaria, não. Mas hoje, vendo as coisas, Ricardo, já viu o próprio Arrascaeta, o Carrascal, Samuel Lino também. Então, o Carrascal, por exemplo, vamos pegar o Eliano falou aí do Carrascal. O Carrascal jogou no time da Rússia, né? Não Pra ter lembro. noção, CSK, se eu não me engano. Ou Dinamo Moscou, time do Carrascal. É o patamar que eles né, conseguiu lá um time, acho que de médio para baixo padrão europeu. Acho que se for um jovem, uma revelação assim, até que poderia se pintar num grande, mas acho que Jorginho, que já veio de lá, bichado no Arsenal, mal jogava. Arrascaeta, que tem essa questão de lentidão. O próprio Carrascal, que estava lá, estava no time Moscou, não despertou interesse de nenhum time maior lá. Então acho que é por aí. Vai, Leandro. A matéria aqui sobre o Safonov está dizendo que ele foi revelado pelo Krasnodar Falei, em 2017. Matvei Safonov, o nome dele é Matvei. Ganhou projeção no futebol europeu após boas atuações na Rússia Isso. e foi eleito o melhor goleiro da liga do país na temporada 23-24. O Cadu falou mesmo. Por isso que eu conheci ele. Desempenho que motivou sua contratação pelo PSG E ele foi o goleiro 24 e 25. que, se eu não me engano, foi o goleiro que mais catou pênalti nesse campeonato russo. Na época, no Krasnodar. Aí, tá aqui, Acho que ó. ele foi campeão com esse Krasnodar lá também. Ah, é? Derrubaram como que fala? Hegemonia. Hegemonia. Do Zenit. Ah, tá. Esse cara foi destaque lá. E tá aqui, ó. Mesmo considerado reserva, Safonov passou a receber oportunidades recentes. Ele assumiu a titularidade após Chevalier sofrer uma lesão no tornozelo e foi escalado nas partidas contra Rennes, Atlético Bilbao e Metz. Essa última pelo francês já à disposição no banco. Nos 3 jogos sofreu 2 gols diante do Metz e não foi vazado contra Atlético Bilbao e Rennes. Inclusive, em dezembro do ano passado, Safonov foi herói da classificação do PSG na Copa da França, justamente defendendo pênaltis. O arqueiro defendeu 2 penalidades e ajudou o time francês na conquista do torneio. Ele foi contratado por 20 milhões de euros, 115 milhões de reais, Ótimo. para disputar a posição com Donnarumma, que posteriormente transferiu-se ao Manchester City. Safonov também fez parte do elenco campeão da Champions League e seguiu como segunda opção no elenco mesmo após a saída de Donnarumma. Pela seleção da Rússia, o goleiro foi convocado pela primeira vez em junho de 2020 e integrou o grupo que disputou a Eurocopa 2021. Aí aqui está assim, relação de Safonov e pênaltis. O destaque de Safonov nas cobranças de pênaltis, no entanto, não é surpresa para quem acompanhava a trajetória do goleiro russo. Em sua carreira, ao todo, ele já defendeu 15 penalidades. Falei, Ele era 19, né? Ele era Considerando disputas de pênaltis em tempo normal, incluindo as desta quarta-feira na final da Copa Intercontinental. Então aqui já está incluindo, então os 15 estão incluídos. Então não é 19 não, é 15 mesmo. Então assim, né, é aquele jogador que pra gente que acompanha o futebol assim, de forma não tão abrangente, o Cadu, por exemplo, acompanha bastante futebol europeu, eu confesso que eu não acompanho muito. Foi a primeira vez que eu vi o Safonov na vida hoje. Foi apresentado ao Safonov hoje, acho que eu e milhões de pessoas. A própria narração lá do que narrou o jogo hoje não conhecia também, né? Porque eles falaram lá, que chamou a atenção no início do jogo, que ele chegou para ser substituto do Donnarumma. E aí eu já acredito que eles confundiram com o Chevalier. Porque quem chega para ser substituto do Donnarumma é o Chevalier. O Safonov já estava no time com o Donnarumma. Então acho que até o pessoal ali não conhecia muito ele, não.
Mas é normal. Isso aí é quem acompanhar campeonato russo. Acho que até quem acompanha a Europa dificilmente vê campeonato russo. A gente Eu acho que só conhecia. os russos mesmo pô, sabiam que ele tinha essa, né? Eu conhecia muito ele porque. Porque não tem. Porque às vezes, se você for analisar, por exemplo, o cara via assim o Cássio, por exemplo. Ele não é um jogador conhecido mundialmente. Ele é conhecido aqui pra gente. Sim, Uhum. E é um baita pegador de pênalti. Né? sim. É, O Fábio. então, E o foi próprio eliminado. Fábio. E foi eliminado Aliás, o Fábio batendo recorde atrás de recorde, né? pelo Corinthians, né? Foi eliminado. Não, curiosamente, pelo ex-clube Do Nos Cássio. pênaltis. uns pênaltis ainda. Sendo que ele defendeu o primeiro pênalti, né? A culpa não foi dele. Isso, não foi. Com Isso é certeza parte não dele. foi. E com isso já são 8 horas e 14 minutos. Na sexta-feira, a gente vai, obviamente, repercutir essa partida de hoje. Daqui a alguns minutos vai sair a escalação das equipes, né? Mais 15 minutos, 16 minutinhos aí. Deve sair a escalação das equipes. E vocês acham que o Vasco vai recuado? Eu acho que o Vasco joga recuado. Vai recuado. O Fernando Diniz jogando recuado é um desastre. Né? Ah, mas pela situação. Assim, não, desastre também é exagero de falar, né? Até que ele Pela situação. vai razoável, assim, mas depende muito do jogador também, né? Do jeito que. Eu acho que todo time que tem um jogador igual o Mita, por exemplo, eu acho que ele tá na reserva mesmo, né? Vai ter pena só contra o Fluminense. Não, isso é jogador que só faz contra o Fluminense, não tem jeito. Isso aí é jogador que nunca me ouvi falar nele, mas ele vai falar pros netos dele, eu eliminei o gol meu, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil de 2025. Você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai. Igual aquele jogador lá como é que é o nome dele, rapaz, que fez um gol do meio, quase que do meio do campo contra o Fluminense lá do São Caetano lá. Ademar. Chutava aqui. É. Ele era bom jogador, né? Chutava mesmo. Mas, assim, de gol decisivo mesmo, que eliminou alguém, foi ele em cima do Fluminense do Maracanã, né? Teve um jogador. O jogo o Fluminense estava melhor. Teve um jogador do Vasco que chegou no Flamengo, nem conhecimento tinha do cara, nome esquisito. Tocada? É Cocada? Acho que é o Cocada mesmo. Que fez um gol lá no Flamengo. Tocada era irmão do Miller, não era? Não sei se ele. É irmão do Miller, de São Paulo. Cocada também nunca me veio falando, ele parou com futebol já. Não, eu acho que ele só fez aquilo também e parou, né? Não, mas hoje futebol ele joga ainda? Ou ele parou? Não sei, realmente não sei o que fim levou o Cocada. Nunca mais de falar também, Cocada. Nunca mais fiquei sabendo. Só pra lembrar desse gol que ele fez contra o Flamengo. Não, ele fala isso pros netos dele. Então não tem jeito, né? Deve ter contado isso a vida dele inteira. Cocada e tal do Paloma, que era do Flamengo também. Paloma? O Flamengo tinha um jogador chamado Paloma. Eu lembro do Flamengo uma vez, contratou 2 caras, o Nerica e Dendê. O pai ficava tirando sarro dos irmãos dele, né? Um time que tem Nerica e Dendê, vai parar onde? Não sei o que lá. Era 2 jogadores baianos, eu acho, né? Não sei se isso é do Bahia, do Vitória, foram pro Flamengo, 1970 e Guaraná com rolho. Faz tempo. O pai zoava os flamenguistas com esse negócio de Nerica e Dendê. Nossa Senhora. Futebol antigamente era isso aí mesmo, né? Não tinha jeito, né? Eu falei aquele dia aqui do Dadá, né? Que o Pelé falava, nunca vi um centroavante tão grosso na minha vida, meu cara fazia gol de tudo quanto é jeito. Então, eu pensava no para fazer gol de cabeça. E o Dadá falava que parava no ar, né? Parava no ar. O Dadá foi o primeiro jogador figuraço, assim, eu acho que o Dadá era o Davidson dos anos 70. O Dadá não teve que embalar, não teve? Não, o Dadá não. O que teve aqui foi o Garrincha, né? O Índio, né? Que jogou no Flamengo, foi centroavante do Flamengo há muitos anos. Mas quem teve aqui foi o Garrincha. Então vamos que vamos, né? Daqui a pouco então nós vamos ter um jogaço aí pela Copa do Brasil. Aqui, quem? Assis. Assis esteve aqui, onde vocês estão sentados aí. Olha, já esteve aqui. Almoçou aqui. Ele esteve aqui com o Peleco. Eu contei essa história aqui no programa já. Foi. Falei, não falei, Cadu? Falei que o Assis esteve aqui, almoçando aqui, o Tuzinho tinha um restaurante aqui. Aí ele veio almoçar aqui, ele sentou mais ou menos por aí onde vocês estão mesmo. Ele almoçou com o Peleco aqui, mas no pessoal. Peleco era o prefeito? Gente boa. Não, não era. Peleco não era. Peleco acho que na época era presidente da Câmara. Ah, tá. Alguma coisa assim, E
aí, coitado, humilde, rapaz, humilde de tudo. Eu não esqueço apresentando ele pra tia Ziloca. O Assis? É, tava lá perto de casa. Foi coincidência, eu conversei com ele aqui, entrevistei ele. Aí depois, não sei por que cargas lá, passou algumas horas, ele estava lá perto de casa, lá na farmácia do Rodrigo, Tá. porque o Pelé foi andando com o pessoal e apresentando. Daqui a pouco parece tia Ziloca lá. Nossa, rapaz, tia Ziloca ficou louca. Ele assinou a camisa da tia Ziloca, tirou a foto. Eu que tirei a foto, inclusive. Corri lá em casa, né? Peguei a máquina fotográfica. Eu tenho essa foto. A Flávia deve ter lá. Que eu mesmo tirei a foto. E nossa, a tia Ziloca ficou encantada, né? E ele com ela, ele ficou E ela encantado com ela. é flamenguista, né? É, a tia Ziloca era muito Flamengo, bastante mesmo. O legal da tia Ziloca, eu lembro quando o Fluminense fez aquele gol do Assis de 80, a gente tá falando do Assis, né? Aquele gol do Assis de 83. Eu lembro da gente saindo pra rua comemorando, rapaz. Aí a tia Ziloca, aquele coração dela, né? Não foi festival de chopp que teve aquele gol? Foi. Foi da Azul, acho que foi o primeiro festival de chopp, acho. Foi. Eu fui dormir esse jogo, eu já contei isso aqui também. Foi em 82. O Tuzinho me acordou, gol, não sei o que. Eu falei, deixa eu tomar no sufoco do Bangu danado. Falei, não vai tomar uma lapada do Flamengo, né? Enquanto o Bangu foi 1-1. Aí eu falei, vou até dormir. Tomei todas ali no corpo para dormir. Realmente eu consegui fazer o que eu queria. Eu varei a noite, fui pro festival, bebi pra caramba, chegou na hora do jogo, eu apaguei. Aí eu acordei com o Tuzinho assim, um sacudinho, gol, vou ganhar. Eu falei, deve ser bobo, rapaz. Do jeito que é isso aí vai virar o jogo. Aí ele pegou e falou, 46 do segundo tempo. Aí eu dei um pulo da cama. Aí eles começaram a se abraçar, ficou nesse corredor tudo aqui, mas uma vez virou bagunça. Aí depois encontramos tricolor tudo aqui. Quando a tia Ziloca, aquele coração dela, nós passamos. Na época ela morava ali em frente ali, o que hoje é a modular ali. Ela morou naquela casa ali, né? Passamos lá, rapaz, a 1000 por hora. Isso, hoje mora o Jorge. Aí, rapaz, tia, fui com ela, abracei ela, campeão, não sei o quê. Aí ela falou assim, pois é, Cadinho. Coitadinha da Gessélia, né? Coitadinha. Aí começou a falar todos os parentes que eram flamenguistas. Aí eu falei, tia, se os Flamengo tivessem sido campeões, não tá nem ligando pra tristeza da senhora. Assim, coitadinho do Marcelinho, não sei o que, aí o coração que a tia Ziloca tinha, né? Impressionante, cara. Aí eu falei, não, vamos comemorar, tia, não sei o que, né, tal. E aí ela pegou a bandeira, sabe? Pegou a bandeira e tal. A tia Ziloca não existia, que era um anjo aqui na terra, cara. Tia Ziloca, vou te falar, nossa senhora. Durval também era tricolor também. O Durval também, né? Tricolor Durval, carnaval, ele dava aquele caneco Fluminense. Não tinha jeito, tinha que dar o canequinho do Fluminense. Ele tinha um bonezinho também, uma camiseta do Fluminense. O Durval ali, quase todos ali, né, do seu... Tem uma foto dele em casa. Rapaz, eu acho que o pessoal ali porque a tia... Rapaz, eu acho que quase todo mundo ali do seu Avelar era Fluminense. O Nenê Avelar era Fluminense. O Durval era Fluminense. Tia Darcy era Fluminense. Tia Darcy era Fluminense? Tia Darcy era Fluminense, mas ele lá tudo Flamengo, né? Mas ela era Fluminense. E eu acho que lá acho que quase todo mundo lá, cara, era Fluminense. Interessante, né? Agora que a gente vai falando aqui, aquela rivalidade, né, de Flamengo e Fluminense naquela época era bem mais... Era nas famílias mesmo, né? Dividido, né? É igual o pai dividiu a família lá com o negócio de Fluminense, bagunçou o coreto do vô lá. Ainda mais sendo um filho mais velho, né? Bagunçou o coreto. Mas essas coisas que eu falo pra você, como é que você vai explicar? É coisa do futebol. Como é que você vai explicar uma criança, o pai é flamenguista roxo? E tem criança ele vai lá e é Fluminense, não adianta. Não houve que fizesse ele mudar de time. Tem criança assim que não jeito. Muitos pais fazem a cabeça para ele torcer pro time que ele torce. Que nem seus filhos, deve ser tudo tricolor com você. São tricolores, graças a Deus. A Luciana parou de... eu brincava com ela quando a gente começou a namorar, eu falei pra ela assim, eu sabia que ela torcia pro Flamengo, porque lá é todo mundo Flamengo. Né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, você não é Flamengo não, né? Ela falou, não sou Flamengo. Até hoje aí ela fica quieta, né? Ela não se manifesta, mas ela torce pro Flamengo, mas quietinha lá. Mas ela foi caminho do Fluminense, né? Depois um pouco o Rony firmou mesmo de ser Fluminense e tal, aí não teve jeito. Bom, tá na hora da gente
despedir dos nossos amigos aí. Hoje nossa edição foi basicamente, né, sobre a grande final aí do Intercontinental de Clubes e também essa expectativa, né, para o jogo de logo mais. Deixar vocês à vontade aí para dar o seu recado final e convidar, né, o pessoal para o nosso antepenúltimo programa do ano, que vai ser sexta-feira, né, Helena? Exatamente. Primeiramente aqui eu queria agradecer essas pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes a gente fala até coisa aqui que falou demais, mas acho que eu falei que foi o correto, que eu calculava até que o PSG vencia o Flamengo por 3-1, acabou acontecendo o jogo por 1-1, o Flamengo pra mim, foi feliz nesse jogo, com empate, perdeu nas penalidades máximas, e agora que nem você falou, Ricardo, agora a gente tem que acompanhar esse jogo agora entre Corinthians e Vasco, que é a partir das 21h30, e na quarta-feira, sexta-feira, a gente já deve ter algumas notícias aqui pro pessoal, principalmente nesse jogo hoje, de Corinthians e Vasco, né, da Copa do Brasil. Acho que é um dos últimos. Acho que pro Brasil, acho que é só a Copa do Brasil que tem agora, né, Ricardo? Não tem mais Só. campeonato nenhum mais. Não. Agora Então, tá todo mundo entrando de férias, e até porque, né, no início do ano que vem já volta tudo, né? a gente passa aqui na sexta-feira comentar sobre a Copa do Brasil e vamos ver se você consegue trazer pra gente o negócio do Meninos de Ouro, né? Sexta-feira eu vou preparar. Consegue para não chegar. Pelo menos já passar uma coisa que aconteceu, já sabe, pelo menos já tá mais aquém. E também não sei se você vai conseguir o Neto para vir conversar com a gente aqui, Eu acho que a maioria dessas entrevistas nossas aí vão ficar pro ano que vem mesmo. né? Acredito eu. Porque agora o pessoal sai de férias, né? É tudo mais difícil. Uhum. Mas aí, nas nossas edições de janeiro, com certeza a gente vai resenhar, né, o que aconteceu esse ano e mais a projeção pro 2026. próximo ano. E aí a gente vai de boa. Aí provavelmente quando a gente voltar, a gente vai estar com o estúdio mais. Vai me chegar as coisas que eu estou aguardando aí, né? Uhum. Para esses dias aí. A gente já provavelmente não vai ficar mais aqui na frente, vai um pouquinho mais lá pro fundo e tal. Certo. E aí quando a gente voltar mesmo para valer em janeiro, acho que a gente já vai estar com outro visual, né? Um visual Uhum. mais apropriado, né? Uhum. Beleza, Leandro? Beleza, então eu deixo aquele abração para vocês. Se Deus quiser, na sexta-feira, está aqui presente de novo para falar todo esse jogo entre Corinthians e Vasco, lá em São Paulo. E a gente vai comentar aqui na sexta-feira. Então, deixo um grande abração para vocês. E se Deus quiser, sexta-feira a gente está aqui novamente. E fiquem todos com Deus. Cadu, seu recado final aí. Não sei por que você está parecendo que você está muito feliz. Não sei por que. Eu tô acompanhando as notícias aqui. Tô feliz demais. Hoje é dia. Nossa. Fluminense Não sei por quê. Não sei por quê. Não, o Fluminense é o quarto melhor time do mundo, tá de férias. Não, quarto, ele falou Nem o Thiago Silva rescindindo o contrato estragou seu dia. Ah, pode ir embora. O Nino tá vindo. Ih, Flusão. Não pode falar, pode ir embora. Não, pode ir. Foi Thiago. E nem o Ricardo foi ídolo do Fluminense. Cara, já falei, ele tinha tudo pra ser um dos maiores ídolos, melhores ídolos. Pra mim, com essa decisão dele mesmo. Ele não tá top 5 mais. Mas o Ricardo. Pra mim, o Gol é mais ídolo que ele, Felipe Melo é mais ídolo que ele. O Ricardo comentou aqui, antes de assinar, que foi feito no contrato lá, que ele poderia abandonar o Não, Fluminense. foi a decisão dele. Mas já estava no Falou contrato. certo, abandonar. Não abandonou. Abandonar não, o contrato dele vai até junho do ano que vem. Mas Mas estava no contrato que ele a poderia diretoria sair não do quis Fluminense. criar problema. Mas então, foi uma decisão dele. Claro. Ele decidiu sair, pra mim, ele deixou de ser ídolo. Assim, tem mais ídolos que ele no Fluminense. Pra mim, Thiago Silva é ídolo do Fluminense. Não tem como falar. Mas não tá na prateleira que ele poderia estar. Não tá. Ele não ficou na prateleira do Edinho, do Ricardo Gomes, do o Paulo Gum já é coisa mais de Eu não guerreiro sei, mesmo, né? tricolor, mas ele tá na prateleira. Thiago Silva, você tá louco. Thiago Silva queria ir no Flamengo. Mas Acho que todo mundo quer ele no time. queria ir no Flamengo, mas e aí? Pra mim, ele é ídolo. Mas o Nino tá voltando. O Nino, acho que pra mim tem tudo pra ser mais ídolo que ele no Fluminense. Dependendo da volta, de como vai ser. Pra mim, Heleno, não importa como que inicia, pra mim é o final. Como que termina, como se encerra o ciclo dele. Desse jeito que de saindo, sem ter uma despedida. O cara é ídolo, não tem uma despedida, um jogo pra se despedir.
Assim, é ídolo, mas Ainda pra mais mim a festa que foi no Maracanã na chegada dele, né? pois é, Foi parelha com a do Marcelo, né? não teve nenhuma despedida pra ele Do Maracanã, por motivos festa dele. Por motivos dele. Mas, assim, o Nino, pra mim, pode ser mais ídolo que ele. Não é ainda, acho que tá no mesmo nível ali, porque o Nino também Aí eu acho que o Nino ano que vem, se o time se acertar, chegar ganhar. reforço, se bem que o novo presidente falou que não vai, mas pra mim isso aí é jogo de cena. Com Ele certeza. falou que não vai ter reforço no Fluminense ano que vem, eu duvido que não. Também duvido. Isso aí pra mim Ainda mais é o jogada, Você tem que tirar esse cara se não contratar um atacante. isso aí Pelo pra amor mim de é Deus. jogada. Pra depois dizer, Pra não, ninguém dar nada. pra ninguém dar nada, pra fazer de Ou pra morto. botar uma pressão nele nas contratações, né? Pra ele Pra fazer mim, Pra não inflacionar o mercado também, né? Pra mim, o Everaldo continua no Fluminense. Não, já Então não ele fica sai. mais. Tá na Bom, barca. vocês estão falando que ele sai. Tá indo pro Flamengo. já Tá saiu indo pro notícia. Flamengo. Sai. Na realidade, ele tá lá no time. Ele quase foi pro Catar jogar pelo Flamengo lá, ele já foi contratado. pro Flamengo. Catar? Ué. Não, o Flamengo É que, Catar. é que não deu tempo, não. Lá no jogo, lá. Onde o Flamengo tá hoje? O Flamengo tá no Catar. Então, Então, ele ia pegar o avião pra ir pra lá pra ver se dava tempo de mas jogar ele ainda. não aceitaria ele no Flamengo, cara? Uma notícia aqui que eu tava lendo aqui, enquanto tava rolando o papo, o Botafogo, né, anunciou que o Ancelotti saiu como treinador. Não é mais treinador do Botafogo pra próxima Aqui eu vi temporada. aqui no O site. Ancelotti saiu do Botafogo, cara? O filho do Ancelotti, né, Daniel Ancelotinho. não é mais treinador do Botafogo. David, né, o nome dele? Davi Ancelotti, isso, Davi. Daniel. O Davi dele é diferente, né? É Davide, né? Davide, E o Tite acertou com o Cruzeiro. acertou o Cruzeiro, Cruzeiro. O pessoal no Inter tá meio baleado com ele lá. Felipe Melo com o Flamengo. Ele é. É maluco, Felipe Melo. Felipe Melo presta a acertar com o Flamengo. Tá escrito Felipe aqui, ó. Melo, rapaz, ó, foi jogador no Flamengo, mas eu vou falar pra você. Pra mim, não. O Santos. Pra mim hoje, eu não sei se é o modo dele jogar, o jeito dele conversar com as pessoas, que ele, pra mim, ele não. Pra mim hoje não. Pra Flamengo não dá. Você não considera ele ídolo do Flamengo, não? Não. Ídolo do Flamengo se chama Arthur Antunes Coimbra. Zico. Esse é o ídolo do Flamengo. Não tem outro. Não falo que tem outro, tem vários outros, mas o ídolo do Flamengo hoje é Zico, cara. Não tem jeito. Mas é isso. Deixa meu boa noite aí pro Heleno, pro Ricardo, para os nossos ouvintes. Sexta-feira vamos estar aqui, né? De novo, firme e forte, e comentar sobre esse primeiro jogo aí, a Copa do Brasil e os campeonatos europeus, né? Final de semana. Vou começar a falar um pouco dos campeonatos europeus pra gente, e pelo menos os principais, pra gente poder usar de parâmetro para quando tiver esses jogos aí, né, intercontinentais, a gente saber melhor como que chegam os times, jogadores. Então a gente, não toda vez, mas procurar falar uma vez ou outra dos principais times aí, principalmente dos favoritos ganhar a Champions aí, que vai ser o adversário do Campeonato Libertadores ano que vem. Muito bem. Eu estava aqui aguardando para ver se saiu a escalação dos dois times. Vou dar um último clique aqui para ver se vai dar tempo antes da gente encerrar o programa, falar as escalações. Mas ainda não foi divulgado, não. Deixa eu ver aqui. Essas escalações já não ficam prontas, não, hein, cara? Os times têm. Uma hora antes do jogo tem que apresentar a escalação. É uma hora antes? Deixa eu ver aqui. Acho que vai sair por agora, né? Eles devem estar apresentando agora lá, né, a escalação, ainda não foi noticiado. Eu vou entrar aqui no. Vamos ver. Corinthians. Saiu. Saiu? Saiu. Então fala aí, Cadu. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu na esquerda, meio campo Ranielli, José Martínez, Breno Bidon e Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto. Então vai o melhor do Corinthians, que o Corinthians tem mesmo. Completo mesmo. Vamos ver o Vasco aqui se já saiu, provavelmente também já saiu. Vasco foi... O Vasco soltou um vídeo, mas saiu a escalação também, vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma. Nossa senhora, Puma na esquerda. Barros, Thiago Mendes e Coutinho.
André Gomes, Nuno Moreira e Rayan. Escalação do Vasco. Não tem muita das dois times. É o que eu imaginei mesmo. Né? É meio que Vasco com 3 previsível. atacantes aí, né? Vai pra cima. O Vasco vai sem medo. Bom, vai ser jogo bom. Com certeza vai ser jogo bom. É jogo aberto, jogo de gols. Isso é muito bom pro futebol e é muito legal. Que bom que deu tempo da gente passar as escalações aí pros nossos amigos. Então, meus amigos, obrigado, Cadu, obrigado, Heleno. Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando a gente. Mandar um abraço aqui pro Tiquinho, mandar um abraço pro Marcão, para toda a galera aí, né, que está assistindo a gente e não deixou comentário. E marcar então nosso encontro aqui para sexta-feira, nosso penúltimo programa de 2025, na sexta-feira. O último programa nosso desse ano vai ser na segunda-feira. E então a gente fica o convite aí, né? Na sexta-feira a gente vai falar bastante desse jogo que acontece daqui a pouco. E vamos falar também, né, das tabelas do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e do Brasileirão que já saiu. Tá bom, meus amigos? Então, uma ótima noite para vocês e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Pineda acabou de começar.